Podcast do Incursion Group, de número 95. Muito obrigado a vocês, páginas, pessoas, ouvintes, absolutamente todos que apoiam esse podcast e fazem dessa bagaça acontecer absolutamente todo mês. Obrigado por esse incrível ano também, em absolutamente todos os sentidos, em todas as frentes do Incursion. Muito obrigado mesmo, não consigo agradecer o suficiente aos ouvintes, às pessoas que dão suporte a isso aqui. É de mais puro coração, queria agradecer a vocês. As páginas, os ouvintes, as pessoas que compram nossas coisas, que ajudam ao Incursion sempre estar encaminhando de alguma forma a evoluir de uma forma mais capitalizada. Eu não consigo agradecer o suficiente a vocês, o quanto vocês ajudam e acreditam nesse projeto. Obviamente, queria falar sobre as camisetas, o primeiro, segundo e terceiro lote das camisetas do Incursion. Se você fez a compra da segunda ou do terceiro lote, do segundo lote provavelmente está sendo enviado nesse exato momento ou produzido. Terceiro lote provavelmente vai ser enviado no intervalo ali das festas, entre o dia 26 e 27. Então você provavelmente vai receber no mês que vem, a.k.a. ano que vem, né? A partir do dia 5 de janeiro, você deve receber. Bom, todas as informações estão lá quando você faz a compra das camisetas. Eu sei que às vezes é difícil para nós irmos comprar as coisas e ler as informações, mas como vocês sabem, é uma pré-venda, né? Um pre-order aí, então você tá bem claro sobre o que é uma pré-venda lá. Então tem todas as informações lá. Patches e adesivos patches e adesivos. Essa galera que comprou do primeiro lote, acredito que todos receberam. Segundo lote, eu queria pedir desculpas para a grande maioria das pessoas que compraram o segundo lote de patches e adesivos. Eu tive um problema, um delay muito grande com o fornecimento dos meus patches e dos meus adesivos, e isso acabou atrasando muito. Então acabou desses 15 dias úteis que normalmente eu dou para fazer os envios, acabou virando quase 25 dias úteis. Então eu queria pedir desculpas para vocês. Enviei absolutamente todos. Se alguém tiver algum problema com os envios, com os patches, com os códigos de rastreio ou algo do tipo, mande em DMs para mim. O e-mail do Incursion tá com certo problema. Esse problema é muito e-mail, então assim, às vezes eu nem abro esse e-mail porque é tanto e-mail, eu não consigo responder todos. Então se você mandar uma DM para mim no Instagram, é mais fácil, tá bom? Eu acho que é isso. Grande supporter e grande apoiador, e aliás um pseudo patrocínio até do Incursion Group hoje, vai ser a Viper Supply CEO. Se você não conhece a Viper Supply CEO, é só você ir no Instagram e procurar como Viper, VIPRER, caso você não saiba como se escreve Viper, vipersupply.co, viper.supply, Viper.supply.co é uma empresa que ela pega os artigos esportivos e militares e tudo mais, importa para o Brasil, tem desconto para militares e policiais e veteranos. Então, se você quer ter um kit mais high speed, tem o Ribas lá, que é um moleque excelente, ele manja de absolutamente tudo. Meu amigo, manda muito, acabei pegando vários equipamentos com ele nos últimos meses, a gente fez até um treinamento junto e tudo mais, então queria dar essa força para ele, é um grande apoiador, e então esse é o meu pseudo jabá desse podcast, é a Viper Supply, tá bom? Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Não me lembro. Fiquem agora com o episódio. Hoje eu fiz esse episódio com o Ferrolho. É mais essa pseudo sessão de terapia que eu gosto de fazer com ele. A gente tem conversas muito filosóficas com eu e o Ferrolho. E, bom, é muito legal gravar com ele. Espero que vocês gostem. São 2 horas de conversa. Então, tenham paciência. E é isso. Muito obrigado. Tem mais podcast esse ano. Vai ser podcast de final de ano. Vamos mudar, porque podcast de Natal sempre é um problema, que eu nunca consigo gravar a tempo podcast de Natal. Mas vai ser a.k.a. podcast de final de ano. A gente ainda vai gravar provavelmente essa semana. E é isso, gente. Muito obrigado pelo suporte. E obrigado. Primeiro podcast de dezembro de 2022. Não é o último, que vai ter o podcast do Natal, que a gente faz todo ano. Você está convidado, aliás. Estou aqui com o Ferrolho, aliás. Tudo bem? Vai ser bagunça? Um monte de gente? Bagunça. É bagunça. Na verdade, eu vou tentar linkar várias pessoas juntos assim, pra gente ficar falando abobrinha. Mas vai dar certo. Vamos ver. Pode ser. A gente tá atrasado. Tem que ser semana que vem sem falta, que a gente tá atrasadíssimo no podcast de Natal. Mas bom, a gente vai bater um papo aqui hoje só pra atualizar esse podcast. Sabe que eu gosto muito de você, gosto de bater papo com você. E é isso. Eu que fico aqui na torcida pra ver se a gente consegue sentar pra bater um papo, né? Gravar é consequência. Tamo junto. Eu queria falar muito sobre algo que vai afetar, de alguma forma, essa comunidade. O que é esse negócio do STF que aconteceu essa semana?
Você fala de modo geral, das proibições, das coisas que estão correlacionadas à nossa área ou Sim. em tudo? Ah, não. Invasão lá de Brasília, o Não, não. Líbio, a porra toda? Relacionado à nossa área, em específico. Olha, assim, ó, bem resumidamente, cara, o que eu tenho falado pra todo mundo é que verdadeiramente ninguém tem as respostas de como vai acabar essa novela, certo? Uhum. Então, a gente, quando não sabe o fim de alguma coisa, a gente tem duas escolhas durante o processo. A gente pode pensar que vai dar tudo errado e que vai acabar, e a gente pode se manter confiante até o fim do processo, porque não vai mudar nada, né? De Não vai mudar fato. nada no caminho, né? Se você vai passar um tempo com um pensamento positivo, ou se você vai passar um tempo com um pensamento negativo, mas nossa, você tem que ser realista. Tá, mas tem que ser realista dentro da realidade. Sim. Eu vou falar por mim. Eu nunca vivi esse tipo de situação. Eu não sou ex-guerrilheiro. Eu Aham. não venho de um país onde eu nunca vi o povo se envergar na direção que está se envergando hoje, né? Até o povo brasileiro. Então, do mesmo jeito que nada foi à toa pro lado deles, né? Nada foi à toa desde que tiraram o cara da cadeia. Uhum. Não é possível que tudo o que está acontecendo seja à toa também pro nosso lado. Sim. Cara, é difícil, né? Eu compartilho da mesma visão, como você sabe. Acho que às vezes a gente tenta ter uma perspectiva positiva, ao mesmo tempo uma perspectiva negativa, né? Mas assim, não criando pânico, né, nas entrelinhas ali dos nossos Isso, pensamentos, exato. né? Eu acho até uma falta de hombridade a pessoa criar pânico quando ela não tem a resposta. Exatamente. Isso é interessante, realmente. É assim, falta coragem na pessoa, parece, e ela quer que a pessoa que está escutando, ela também Hum. tenha aquela falta de coragem dela, né? Ou ela tenta influenciar uma coragem pra talvez ela trazer uma coragem pra ela, sabe? Também, vai saber que tipo de manipulação a pessoa está envolvida, Ah, né? sim, sim. Eu acho Às que vezes, às vezes não por mal, às vezes, por exemplo, eu vejo isso muito com o nosso pseudo lado, né? As pessoas que compactuam com as nossas visões políticas, em certa forma. Eu eu, vejo que essas pessoas, às vezes, elas tentam convencer pessoas que já são convencidas. eu tô carinhosamente apelidando um lado da direita de direita pseudo-cool, né? É. E é a direita que fala assim: cara, para, eu já vi tudo isso, meu. Isso aí não vai acabar em nada, não sei o que. Fala, tá, mas. Tá, não, peraí. Você, assim, a impressão que eu tenho é que o cara tá num estágio que ele quer mesmo que dê errado, pra ele Uhum. poder falar, não falei. Desde lá de trás eu tô falando. Sim. Sabe? Uma ideia de acovardar. Uhum. Espalhar também o sentimento que ele tá na real, né? Porque o sentimento nasce na pessoa, e aí o que que ela quer? Quando a gente faz alguma coisa legal, tipo, porra, o que que eu quero? Eu chego num treino lá e falo, mano, chega aí, eu aprendi uma parada muito louca aqui, preciso ensinar pra vocês. Uhum. O que que a galera da negativa tá fazendo? Ah, não. Eu já fui negativado, agora eu quero negativar o máximo de pessoas à minha volta pra poder fazer com que a minha ideia, né, pra que eu não ache que a minha ideia é idiota. Faz sentido? É, eu sei lá, é tipo você falar pro amigo assim, ó, vamos pular aquele muro ali e ver e entrar na praia? Ah, não. Mas aquele muro é muito alto. Ah, Aham. não, mas é de chapiscado. Nossa, mas tem 2 metros. Ah, não, ah, não. Vamos entrar na internet e ver a praia pela tela do Uhum. computador. Vai, e nós vamos acabar se machucando. Sim. Cara, isso causa como se fosse um grande problema conjunto, né, entre todos ali. A gente não consegue identificar qual seria a solução, né? Tipo, por E, exemplo, eu particularmente, eu não, assim, a minha preocupação é meio que terceirizada. Eu não acho que eu me preocupo o suficiente. Obviamente eu fico preocupado porque isso agora, nesse momento atual, interfere na minha vida, né? Interfere na minha vida financeira, interfere, assim, eu acho assim, se interfere na vida financeira, interfere em tudo. Então essa é a lógica de tudo. Então se interfere na minha vida financeira, interfere na minha vida
total. E assim, às vezes eu não falo, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Sabe? Pra você ter uma ideia, eu cheguei a pensar, cara, em que limite eu devo pensar em ir embora do Brasil, sabe? É uma doideira, cara. Que se acontece Cara, isso? Que se eu, assim, acontece ó, aquilo? independente do que aconteça politicamente no nosso país, essa ideia de patriotismo, onde você tem que ficar e afundar com o navio, né? Não sei se isso faz muito sentido no ponto de vista de sobrevivência humana. Eu acho que nós, né, enquanto bactérias, a gente pode procurar o melhor ambiente para a gente se desenvolver, Sim. né? Nem Eu aqui em Minas. entendo, mas eu entendo quem fica, por exemplo, assim, não que eu esteja saindo, né, do Brasil, mas eu entendo, assim, por exemplo, quem tem esse senso de patriotismo, né, e de ficar ali até o fim, e, meu, cara, vamos Precisa ver batalhar. também se é um senso de patriotismo ou se não tem condição de sair, né? Porque Também, eu acho que fica os fácil dois. criar propósito depois quando a gente tem limite. Sim, eu particularmente não tenho condições de sair do Brasil, tipo, amanhã, entendeu? Ou nos próximos 2 anos, por exemplo. Sem Mas condições. amanhã, assim, eu acho que nem quem tem dinheiro amanhã, né? Mas Uhum. com um pouco de planejamento aí. Pô, Porque até a gente tava falando disso esses dias. Falou, ó, sei lá, aquela ideia de tirar porcentagem de lugar nenhum, é porcentagem empírica. 95% dessa galera que fala que já sabia que não vai dar em nada, o cara ele nem alocou o patrimônio dele em dólar. Então o cara Uhum. tá falando isso, mas ele também não, ele também não confia no que ele tá falando, porque senão ele já teria se preparado. Sim. Pelo menos Realmente. o patrimônio, porra, né? Porque é uma preocupação que você tem que ter, né, meu? Como é que vai ser seu futuro financeiro em diferentes frentes? Não adianta nada o cara falar, eu sabia disso já faz 2 anos. Ué, mas tá, o que que você Não. fez? Bosta Sim. nenhuma. Então, no Uhum. que adiantou a informação? A informação não te deixou mais inteligente, né? Aham. Não fez com que você tivesse jogadas à frente nesse xadrez louco aí. Sim. Agora chega um momento que a gente precisa avaliar, por exemplo, o que fazer, né? Eu particularmente, assim, não faço ideia, sabe, em como, de alguma forma, ser mais efetivo em relação a isso aí. Eu acho que esse pray for war, né, que eu estava falando, assim, a gente tem que realmente, assim, sabe, pray for war totalmente sobre como vai ser os próximos anos, principalmente nesse sentido, né, que a gente está inserido. E, cara, pensar de alguma forma, assim, as coisas não vão ser fáceis pra eles, né? Assim, não vai ser bagunça também. E eu acho que, assim, eu gosto de pensar, né? Que, que tudo tem um limite, entendeu? Acho que brasileiro é retardado, mas tudo tem um limite, Ah, saca? não sei, cara. Eu acho que foram apresentados pra gente aí uma régua que a gente não consegue ver até quanto ela mede, entendeu? Uhum. Porque, assim, eu não sou jurista, tá? Mas eu tenho uma perspectiva de observador. Então, eu olho pro que tá acontecendo aí e na minha cabeça, cara, é absurdo atrás de minha nossa, entendeu? Uhum. Sim, de fato. Se você não tem. Uma coisa é a gente não ter segurança jurídica dentro do nosso meio, outra coisa é você não ter segurança jurídica pra nada. Bizarro, né, cara? É nada, Assustador, velho. é nada. É Assustador. assim, ó. O cara que é verde ali, se ele falar um negócio, ele vai preso. Se o cara Sim. for azul e falar um negócio, ele não vai. A mesma coisa. Então você fica perdido. Você fala, peraí. Não tem a ver com justiça mais, né? Tem a ver com quem tá falando, por que tá Uhum. falando, qual que é a ideologia e etc. Eu não me recordo na minha vida, nos meus 27 anos de idade, ter medo nesse sentido. Dessa vez caralho, sabe? Não me recordo de ter medo desse tipo de coisa. Obviamente, porque, né, a gente se amadurece, né? A gente, obviamente, cria uma consciência, um caráter diferente com o passar dos anos, biologicamente. Mas, assim, eu nunca me lembro de ter sentido medo, sabe? De um E você tá com governo. medo agora? Cara, eu não sinto um medo, assim, um medo de tipo, nossa, caralho, semana que vem a Rússia vai se estabilizar aqui no Brasil, entendeu? Tipo, ou a Cuba vai, sabe? Eu não tenho esse tipo de medo, mas eu tenho uma preocupação, saca? Eu sinto uma preocupação. Ao mesmo tempo, me acompanha também o fato que, assim, não é forever o negócio, né? Eu acredito, assim, como nos Estados Unidos foi o processo de eleições lá. Os Estados Unidos andam se fudendo em diferentes frentes nesse sentido. E, meu, Trump vai se eleger de novo. Isso aí, cara, Olha,
saca? uma coisa que a gente consegue fazer melhor que os Estados Unidos é se fuder, Aham. né? É aquela coisa. Eu não sei te falar se o Lula aí se concretizando, né, no poder de fato. Ah, vai. A gente vai, porque olha só, vai passar batido toda essa história da eleição fraudulenta aí, né? Uhum. Então, o que que vai dar alicerce para a gente achar que as próximas eleições não vai ser ainda pior do que foram essas? E cada vez pior, cada vez mais é organizado, né, o sistema Uhum. e o ciclo cada vez menor, entendeu? Então a gente vai começar a ficar que nem os outros países aí próximos a nós, que já vivem esse regime. Ah, o cara vai se candidatar lá para presidente, aí um segundo vai se candidatar, de repente o segundo morre, não sei onde, era uma viagem. Aham. Ou a mulher do cara morre, não sei onde. Aí o Mano. cara retira a candidatura, fala, ó, como só tinha esse aqui, então vai ser esse aqui mesmo. Aham. E aí a coisa vai, né, estranhamente aí. Sem contar que, cara, eu acho que a maior guerra que a gente se envolveu nos últimos anos aí é de informação. Porque, puta, tava falando com o meu sogro até isso daí essa semana. Ele me manda umas coisas, eu mando de volta pra ele, aí ele mesmo já me manda corrigindo, eu já mando pra ele um negócio falando que já não era. E é complicado, né, bicho? Você não ter um norte no Não. que diz respeito à Eu, informação. eu particularmente não acompanho nada assim. Assim, eu não, por exemplo, grupo de WhatsApp, essas coisas assim, cara, eu nem leio nada, não vejo nada. Às vezes eu me chama atenção, eu clico pra ver o vídeo. Hoje eu vi o vídeo. Cara, acho que hoje eu vi o vídeo lá do Alexandre lá sobre os CACs e tudo mais. Eu vi Uhum. porque chamou minha atenção, eu só cliquei lá e vi, mas normalmente eu só apago tudo. Porque não dá, porque às vezes parece que a desinformação ela acompanha também a informação, né? Então às vezes o cara ele acha que tem ele acha que o lado dele em tese tá acompanhando a informação, né? Mas acaba até confundindo mais e tudo mais. Então, não, sabe, eu não sinto essa confiança em informações em ambos os lados. É, Até quando a informação aparentemente ela é verdadeira, a narrativa, né, o título ali, ele dá outro entendimento para quem lê. uhum, Então, eu li hoje lá, né, que ele cancela o certificado de registro de todos os dos CACs e apreenderam lá 168, eu acho, contas, né? Barraram 168 contas. Aí, assim, se você for pegar o português mesmo e interpretar, provavelmente esses certificados, eles são dessas pessoas que eles barraram, né? E não de entendi. forma totalitária. Aham. Mas eu É, também não sei se alguém vai confirmar isso, se não vai, e daquele jeito também, né, Rafa? que O caos, né, equipamento, cara? o equipamento de defesa, ele é uma coisa que ele tá além disso, né, cara? É um direito pétreo. Exatamente, é um direito, né? Então, o fato de você ter já faz com que ninguém possa falar se você pode ter ou não, né? Aham. Teoricamente, se você for ver. Esse é o famoso equilíbrio da liberdade, né? A galera vem dizendo que não vai mudar muita coisa. Eu acredito que não vai mudar muita coisa mesmo. Tomara. Veremos. Eu não vou nem usar esse tempo aí, esse tempo verbal, né? De como se a coisa fosse rodar do jeito que tá. Uhum. Eu vou pensar assim, que nem eu já falei pros próximos aqui. O meu raciocínio é de vitória bolsonarista aí no caso, né? É Você disse, que a gente consiga reverter esse quadro aí. olha, eu gostaria de ter esse pensamento. Não, mas Acho é muito. só ter. É só ter, é fácil ter. É só Ah, é? ter. Não dá trabalho nenhum. Vou filosofar sobre. Vou tentar. E você imagina, ó, se eu virasse pra você agora e falasse assim, ah, não, mano, já era e não sei o quê, Uhum. e eu acho que não vai mudar muita coisa mesmo, e Sim. talvez caia aí 556. E olha que eu não sou pessimista, tá? Eu sou, Não, assim, mas eu gosto de ser, eu gosto de ser o máximo realista possível, mas eu sou realista ali, sabe, na pina do pessimismo. Mas eu não agora, me acho ó, pessimista. você imagina, né? Tô num grupo aí que os caras eles se acham muito Fuck. intelectualizados em relação à política, né? E Uhum. eu vejo os caras falando que vai acabar em nada, e que eles já sabiam disso desde o começo, e que todo mundo, o planeta inteiro é trouxa, menos eles.
Eu fico pensando, né? Pô, e esses caras batem no peito, né? Guerreiro e não sei o que, e o caralho. Mas imagina esses caras numa guerra. É. Não, cai uma bomba perto, não precisa acertar ninguém. Cai uma bomba perto, o cara desveste o colete e sai correndo. Aham. Pô, é assim, ó. Se tiver que morrer atirando em alguma coisa, eu quero morrer otimista. Eu não Sim, quero morrer com medo, chorando num canto, entendeu? faz sentido. Né? O que que vai garantir que você tenha né, não sei aí, tem muitos pais de família aí, chefes de família. O que vocês querem passar para seus filhos, né, para suas Uhum, esposas? Que a coisa tá perdida, que você vai passar o desespero adiante, né, a covardia. Eu uhum. acho que a gente tem que passar, cara, a honra, a coragem, né, meu? Você vê, meu filho tá vendo aqui as coisas que estão acontecendo, e ele fala, meu, é emocionante ver a galera junta lá. Ele não entende direito, né? Ele não Sim. entende direito o que está acontecendo, mas ele vê a energia da coisa ali e é um negócio legal, né, meu? Uhum. Pô, não sei se você chegou aí em alguma dessas situações Não, de não, frente ao quartel aí. não. Mas Aham. eu acompanhei uma boa galera que foi. Cara, aqui na minha O... cidade teve algumas datas que, meu, lotou assim, ó, de, sei lá, 50 mil pessoas. Uhum. E pra uma cidade de 400 mil habitantes, meu, 50 mil pessoas é gente pra cacete. Às vezes eu me sinto assim, meio. Caralho, né, mano? Os caras estão lá lutando, entre aspas, por mim, né, meu? Porque, né, a pessoa, de certa forma, assim, eu sei que tem muita gente ali que tem uma alienação no meio da galera, mas tem muita gente ali consciente, né, meu, do que tá lutando. Que é um exemplo Sim, de um mas cara foda, é o. Cara, o José, cara, o Zé da Skin Cariol, o dono da base Armalite. Ele tá lá em Itu, cara. Tá quase todos os dias lá na frente da base lá, cara. E, cara, ele é milionário, né, velho? Ele não precisa estar lá. pra você ver como Ele não que precisa estar lá. Ele literalmente. consciência, a consciência do cara, ela transcende a grana, Sim, for você sure. entendeu? Aí, Uhum. ó, você prefere quem do seu lado lá para você ganhar um terreno, né? Ganhar terreno, que eu digo de avançar com tropa. Aham. Um puta de um cara bunda mole, bem armado, mas bunda mole, com pensamento pessimista, ou o Tião ali da esquina que vende laranja com um rastelo de aço, com a cara e coragem, que ele fala, maluco, o cara vai ter que me matar 3 vezes pra me impedir de andar pra Aham. frente aqui. Você entendeu? Sim. É isso pra mim ficou muito claro, assim, ó, desde de gente que tem o equipamento aí de defesa e arrota uma coragem que não tem, né? E Sim. desde do que todo mundo tira sarro, né? Ah, mas o tiozão do WhatsApp, os veinhos, caralho. Mano, é que nem esse negócio aí que a galera confundiu com alistamento, né? Pra, pra uma pseudo-guerra aí que Não, o, sim, que o sim, sim. exército estaria convocando. Aham. Ah, tá, os caras que não tiveram o ímpeto Pô, é um e-mail, cara. Colocar o e-mail lá, vai. Esquece, vamos falar assim, ó. Esquece que o negócio é um lead, é um coletor de lead pra poder se comunicar com a galera, só e nada mais. Hum. Vamos pensar que fosse uma coisa assim, ó. Coloca o e-mail aí, né? Vamos colocar o chapéu de alumínio. Vamos pensar que o exército falou assim, ó, mas será que a galera tá junto mesmo? Será que Uhum. o povo tá a favor disso daí? Vamos fazer um teste aqui? Vamos fazer de conta que a gente tá recrutando civil, ou seja o que for, só para ver a quantidade de gente que vai atrás disso. Aham. Aí o cara que paga de matador, de fodão, e que reza pela guerra, ele vê isso e ele procura coisas para descreditar e não para falar, mano, é o seguinte, se isso foi isso mesmo, eu vou estar lá, nós vamos se encontrar em algum lugar. Nós vamos se encontrar e nós vamos estar lutando um do lado do outro. Uhum. Mas não, o cara fala assim, não. O cara vai procurar as coisas ali, ele perde o tempo dele para poder descreditar, mas não perde o tempo dele para se imaginar naquela circunstância, para se imaginar naquela situação de luta de fato. Uhum. Então você vê a Dona Maria mandando e-mail lá, Dona Maria tem, sei lá, 40 anos de idade. Você vê no WhatsApp aí falando que ela não poderia lutar, não poderia fazer nada, mas ela poderia ficar na cozinha, por exemplo. Aham.
a consciência da Dona Maria tem e o Molon Lab não tem? Ela tá cagando se o que é, entendeu? O negócio dela é o seguinte, a Dona Maria pensou assim, ó, se é verdade ou se não é, foda-se, se precisar de mim eu tô aqui, entendeu? Aí o intelectualizado ele fala, não, peraí, vocês estão roubando meus dados, calma, não, Sim. vão vir em casa, né? Cara, tá roubando dado, velho. Quem que é dono? Você é dono do seu e-mail, você não é dono nem do seu CPF. Se eu digitar seu nome no Google aqui, ó, vem a porra toda já. Já começa. Se você tem SUS, você já era. O maior banco de dados do Brasil é o SUS. CNPJ, amigo. Não Se tiver um esquece. CNPJ, você tá na roça. Você vai bater aí, vai vir até as últimas vidas que você teve. Literalmente. Falando em. Sobre todo esse processo, né, de conscientização, né, do que vem agora. Cara, os treinos, cara. Acredita que ultimamente estou tendo um excelente desempenho com armas de fogo. Extremamente. Não sei se baixou um santo em mim, de alguma forma. Às vezes você fica um pouco mais calmo. Cara, eu falei pra você, né, que eu tinha um dos melhores desempenhos de pistolas que eu já tive. Eu vi seu último vídeo lá, fazendo exercício e retirando o carregador. Uhum. Ali Hoje do vídeo, aquilo lá foi foda. aquele retém lá, ele é Lá, destro? E você é canhoto? Ou ele é sim. ambidestro? Você acionou com o dedo Não. indicador? Não, acionei ele com o dedo do meio. Só que o Ah, que acontece? Deixa eu tentar pensar o que eu fiz. Calma só um minuto. você puxou antes de apertar o botão, provável. Não, ele é ambidestro. Lembrei. Ele é ambidestro? Ele é ambidestro. E por causa da ambidestria, eu apertei o dedo do outro lado. Então ali ele deu aquela É segurada. porque eu treino também como canhoto, e quando eu treino como canhoto, como meu equipamento não é ambidestro, quando eu treino como canhoto, eu aciono com o indicador. Eu acho até. Pra mim é até mais rápido, cara. Eu tenho a impressão que eu libero o carregador até mais rápido do que se eu fosse destro, sabe? Então eu libero ali com o dedo do meio, mantenho o dedo na posição reta ali, fora do. Deu branco da palavra. Não, mantenho o dedo reto, né, na arma e tudo mais, e aí libero ele aqui O com o dedo do meio. guarda-mato, o frame, Isso, no não. guarda-mata, exatamente. Ah, Mantenho o dedo reto e libero com o dedo do meio, com o meu dedinho do meio que libero. Normalmente dá certo, mas normalmente quando às vezes você tem uma intensidade maior segurando a pistola e ela tem o release ambidestro, então eu pressiono mais com o meu dedão. Então pressiono com o meu você dedão. sabe que eu, por muito tempo, eu puxei também o carregador, né? Eu apertava e puxava, jogava ele e colocava outro. Depende da arma. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, assim, você tem que ter, eu acho que é interessante ter essa consciência. Se você pegar a linha da Taurus, eu sei que se eu apertar o botão ali, o carregador vai voar. Ele vai pra puta que pariu, eu não preciso me preocupar em arrancar. Uhum. Mas dizem os teóricos, dizem os estudiosos que é muito bom arrancar. Talvez sim, talvez não. Cara, Ok. dentro do que se defende, né? Eu arranquei por muito tempo, hoje eu deixo cair. Uhum. E diversas vezes, esse eu acho que foi o início, né, da mudança, assim, mas muitas das coisas que eu até critiquei no passado aí, eu acabo colocando no modelo de operação, não como definitivo, nossa, esse é meu novo jeito de fazer agora. Sim. Mas eu passei a treinar praticamente de tudo, e quando acontece o sufoco, eu deixo o meu cérebro ver o que ele acha melhor para aquele momento. É uma boa. E, cara, olha, falar pra você, tem dado certo assim, de um jeito surpreendente. Eu acabo sempre fazendo a escolha mais rápida para a situação que se apresenta e quase nunca é igual. Porque os problemas também não são quase nunca iguais, né? Aham. Então, como é que eu saí do extrair para deixar cair? Eu Sim. comecei a dar uma olhada nos estudos aí, e no fim das contas, na probabilidade, você viu ali o que aconteceu contigo, né? Você foi Uhum. extrair e por vontade de Júpiter, mal posicionado no sistema solar, acabou que não deu, enroscou, Sim. né? Uhum. E exatamente aquele tempo que talvez eu perderia se por um acaso o carregador não tivesse caído. Eu ia levar a mão e puxar. Uhum.
Então, assim, como o ideal na minha cabeça para os operadores é que eles treinem os dois. De forma assim, sabe, uma hora faz um, outra hora faz outro. Ai, mas você precisa ter uma coisa para fazer. Cara, eu não penso assim, irmão. Eu não Acho penso que um ser humano inteligente e bem esclarecido, ele que precisa fazer uma coisa só, que senão ele vai, na hora ele vai dar B.O. cara, isso é interessante, porque às vezes as pessoas ela usam um método e ela usa só aquele método, né? Aquilo é o único método que ela sabe. Então, às vezes, ela faz até mesmo, né, movimentos desnecessários, assim. Cara, o carregador vai cair, não? Tipo, ele vai realmente cair. Até pra gente para armamento longo, né, com a R, é a plataforma que eu me sinto mais confortável. Uhum. Então, tipo, ali, dependendo da intensidade que eu aperto o release, eu tenho certeza que o carregador vai cair, eu já vou inserir outro, entendeu? Eu não vou precisar jogar. Eu já vi várias pessoas que utilizam plataforma R que, meu, o cara faz voar o carregador. E é ok, assim, é o método que os caras usam. Mas eu, ali mesmo, cara, eu não tenho uma R, mas assim, eu sei que qualquer R que eu pegar, eu sei que o carregador vai cair. Eu tenho E se não cair, o que você vai fazer? feeling. Oi? Se não cair, você vai fazer o quê? Eu vou arrancar. Acabou, Exatamente. entendeu? Uhum. Assim, mas nossa, se o carregador tiver com areia, tiver com barro, aí eu concordo que vai ser dificultosa aí a saída Aham. dele do equipamento, mas convenhamos, né? Se você vai fazer uma operação, se você trabalha para o governo e vai operacionalizar num terreno morfético, beleza, Uhum. você treina isso, porque ó, a operação é morfética, então a arma ela vai passar por um crivo que não passaria normal no urbano. Uhum. Então é melhor a gente treinar desse jeito, porque na hora ali se acontecer, a gente tem outras ferramentas para acessar. Sim, é bom a Né? gente ter essa base de ferramentas assim, ou até mesmo, por exemplo, como se diz a palavra, quando você não gosta de uma coisa, não gosta de um método, Você repudia um método, talvez. talvez, exatamente, às vezes você repudia um método, mas você, assim, é ok, entendeu? É um método ok. Um das pessoas falaram sobre benzer, né? Porque eu faço os disparos, né? E sempre faço, né? Faço um scan ali pra lá, esquerda, direita, às vezes eu subo pra baixo e tudo mais. E Você aí eu fala coldreio. dos follow through lá, desse Falou tipo de true, coisa. exatamente. Aí eu coldreio. E. E as pessoas que às vezes falaram sobre isso, né? Pô, tá benzendo, são as pessoas que dão snack pra trás e fazem aquela verificada, né? De pra lá e pra cá, de rosto, né? De olhar pra Sei. cá e tudo mais, assim. Eu já fiz muito isso, já fiz isso. Não cabe à minha realidade mais, eu acho, sabe? Não faço mais. Muitas escolas no Brasil fazem isso. Grandes escolas na área de tiro fazem isso. Eu não faço mais, pra ser sincero. A única coisa que eu faço ainda assim, às vezes eu até penso em não fazer, eu follow through, mas eu sempre faço porque assim, eu sempre falo quando a gente for fazer o RD, eu falo, se a gente tá. Sou eu, tá? Eu não sei o que você vai Uhum. falar depois. Mas por exemplo, quando a gente tá focando em um alvo, a gente tem que focar em dois. Quando a gente tá focando em dois alvos, a gente tá focando em quatro. Quando a gente tá focando em cinco, e assim vai. Então ali, se eu tô engajando um alvo, bum, 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 eu vou fazer um scan rápido ali, procurando mais um alvo ou outro, tudo mais, bom, coldreio e acabou. Pra mim, esse é o meu treino, né? Fazer os disparos ali no primeiro alvo, procurar mais alvos. Talvez, dependendo da situação e do treinamento, talvez fazer um scan mesmo assim e tudo mais. Mas só se eu sentir muito necessário em fazer. Pelo menos essa é a Cara, minha. A olha, minha. Posso estar completamente errado. Como eu disse, grandes escolas, pessoas que eu admiro, fazem isso. Então, assim, eu eu posso estar só errado. fico procurando o alvo ali no Scam mesmo, quando, por exemplo, tem, sei lá, tem 7 alvos lá para você pegar, cada um com uma letra ou com um número, e o instrutor que tá te passando o exercício, ele vai ficar cantando os números. Então, ao invés dele falar assim, alfa, e aí você bang no alfa, e fica parado olhando pro alfa, aí não. Você entendeu? Isso eu Uhum. acho um grande erro. Então, Sim. quando tem um monte de alvo e você sabe que ele vai cantar outros, eu dei no alfa e eu já tô procurando os outros. A hora que você falar, se eu tiver em cima dele, eu já vou dar. Entendeu? Então é para Uhum. isso que serve na minha concepção. É você nunca ficar parado enquanto você tem objetivo. Uhum. Senão você vai acabar tirando uma véia que vai atender, tem que ligar pra ambulância com o celular, né? Então, assim, Agora, a visão essa visão de lado, sabe o que eu tô falando, né? A visão de lado, quando você
coloca a pistola aqui, você aperta o seu peito, já dá aquele snack pra trás, e você olha pra lá, né? Olha pra esquerda e olha pra Você traz direita. ela pronto alto ali, ao invés de você olhar com a pistola na frente da sua visada, você olha só com o rosto, né? Isso, exatamente, é isso que eu tô falando. É só pra ilustrar, né, pros Aham. ouvintes. Então, isso eu já fiz algumas vezes, faço quando é muito necessário, quando dependendo do exercício, dependendo do ambiente, dependendo da escola. Então, assim, eu faço isso em algumas necessidades. Eu entendo a funcionalidade disso, principalmente numa situação de defesa. É importante, eu acho importante mesmo você ter, sabe, essa visão periférica, situacional do que você está fazendo, do que está acontecendo. Porém, eu não acho extremamente necessário em absolutamente todos os treinos que você faz. Eu sei que é Isso daí extremamente importante você praticar isso, mas assim, não às vezes vai. Eu eu. acho que vai muito da pessoa. Uhum, Você tem que se conhecer, óbvio, né? sim. Se você sabe, por exemplo, que você não tem nenhuma experiência, por exemplo, uma experiência esportiva, né, Uhum, que eleve a sua capacidade de gestão de adrenalina, né? Se você, vamos falar assim, você se emociona fácil com as coisas, eu acho coerente que você faça esse tipo de treinamento. Que você desfoque do que está acontecendo ali no principal para dar aquela que eles chamam de quebrar a visão de túnel. aham, Agora, você pega, por exemplo, né? Os estudos aí. Não, sistema simpático, parasimpático e não sei o quê, porque funciona assim, porque é a lei do cérebro. Não é bem assim, cara, porque o paraquedista, o cara que pula de moto, o cara que luta Gil em alto nível, os caras estão cagando, os caras nunca vão ter visão de túnel. sim. Tá entendendo? O cara não vai Uhum, ter. A gestão de adrenalina dele, cara, é pra coisa que mas tá muito acima disso. O paraquedista, por exemplo, ele sai do avião e até que o cérebro dele entenda que ele não tá morrendo, leva saltos e saltos e saltos para isso acontecer. uhum. Ele chega um tempo que o cara tá cagando. Ele sai do avião como se fosse se barbear. Você já, Então, você já viu alguém muito ansioso sendo saltando de paraquedas? muitos, cara. Tem gente que salta 20 anos e ainda é ansioso, Caramba. né? Não é um processo tão fácil. Você Uhum. pode ver Porque o que processo de ativação ali, eu acho, já acho que seria algo assim, bem difícil pra alguém ansioso, assim. mas tem gente que, cara, as pessoas surpreendem. O paraquedismo ele é um esporte surpreendente. Uhum, Primeiro que, né, o antigo sempre fica no avião. O que sai é sempre um cara novo, um cara que venceu alguma coisa. uhum, E lá em Boituva, né, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas lá, em outras áreas de salto também aí pelo Brasil. apaixonei lá uma vez. Perdão? Me apaixonei lá uma vez. Lá Verdade, não é difícil isso acontecer lá. verdade. E o que eu tava falando, né? O paraquedista, vamos dividir entre dois caras assim, né? Tem aquele cara que ele vai voar de barriga a vida inteira, num Uhum. processo ali, você entende o que é voar de barriga Sim, ou sim, não? sim, sim. Ele vai voar de barriga a vida inteira, é o processo dele, ele não consegue soltar, né, a Uhum, mente para ele fluir livre pelo ar. E tem o Free Flyer, que é o cara que ele já entendeu como é que o corpo dele se relaciona com o vento relativo ali. uhum, E, cara, é aquela coisa, né, meu? Aquela coisa linda que você vê aí quando o cara tá é, conectado com o mundo ali em volta dele, no esporte, seja o que for, no tiro, não importa o que for, cara. O ser humano que chega na conexão da coisa, vamos falar que é o estado de flow, né? O cara vai andar de skate, você vê o cara andando e fala, caramba, mano, mas esse cara faz muito fácil isso aí. uhum. É igual. Então, armamento, eu até penso da mesma forma. Às vezes, então, a pessoa ela sai de uma escola com aquela. Com um pouco daquele robô junto, né? Sim, Daqueles sim. movimentos robotizados, o que é ok, assim, tô criticando, mas assim, não criticando, mas já criticando, né? Cara, Ela se ele fica, faz ela fica, robotizado, faz bem feito, não sim, enche o saco de ninguém, e é aquilo ali que ele acha que vai funcionar pra ele, irmão, eu não tenho o que fazer. O que eu exatamente. faço às vezes quando esse cara cai numa aula minha e ele tá querendo buscar novas soluções? Eu crio exercícios para que ele coloque o conhecimento que ele na cabeça dele, o que ele tem e é ok, em xeque. Ó, Uhum. tá vendo aí? Talvez aí você precisasse fazer outra coisa.
Às vezes eu sinto o que me chama atenção, às vezes, a naturalidade. Assim, eu vejo isso na gringa, né? Eu vejo naturalidade de movimentação. Eu vejo você tendo muita naturalidade, né? De saque, posicionamento, de empunhadura ali, né? Naturalidade, pelo menos assim. O Mas é meu que toda hora foco também, toda hora tá mudando também, bicho. Falar a é, real pra você, a verdade, eu acho que a naturalidade ela vem de você repetir variabilidades e não de sim, você sim. fazer sempre a mesma coisa. Aham. Acho que isso é importante, porque às vezes eu vejo que às vezes tem pessoas que elas vêm de outras escolas, elas têm pets de várias escolas, elas têm 5 pets da mesma escola, ela tem uma formação boa, com pessoas boas, pessoas treinadas, pessoas que têm aí, assim, as pessoas sabem do que eu estou falando, de quem eu estou falando, de quais escolas eu estou falando. Sim, Sim. escolas que são hiper mega conhecidas, Se mas quiser falar também, fala, mano. não, 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 do quê? Você fala de você ou de o quê? Hum. Oi, Se desculpa, né? você quer deixar subentendido as escolas, se você quiser falar. Não, eu vou até falar, por exemplo, o cara tem Wolf Hunter, o cara tem, por exemplo, todos os cursos, assim, por exemplo, do Marcelo, tem, deixa eu ver, cara, deixa eu pensar em alguma coisa, um Rangel, que é um puta cara também, que é mais uma escola O cara foda, tem Rangel, Tony Eduardo e Marcelo Esperandio aí. que é Tier 1, né, mais ou menos, né, em termos de tiro. E você vê, às vezes, que o cara, ele não tem cara, talvez Eu entendo o uma, que você quer dizer. sabe, Você vê que o cara não atingiu ele não chegou no que seria um atirador médio. cara, eu sinto Você tensão. fala: "Meu, quanto tempo o cara vai fazer?" Até Assim, brinco lá, às vezes, o deixa cara eu já fez, sei lá, 30 módulos, sim. 40 módulos. Obviamente, vou deixar claro, né, que eu não sou um grande atirador. Mas, assim, eu tô falando, obviamente, deixando claro Não, o que eu eu vejo, entendi, né. acho que você quer dizer assim, ó, Eu, não é eu, que a eu falo, pessoa eu falo por causa das pessoas falando assim, puta, quem é essa pessoa, né, trazendo esses fatos, assim, cara, cara, instrutor. Não, se a gente for ficar se preocupando com o que as pessoas vão pensar também, meu, esses caras que se arrombe. sim, sim, A gente tem que falar do que a gente tá concentrado a falar aqui. Que sim. na realidade é o seguinte, por que, né? Até fazer um jabá aqui, né? Tô na metade do livro aí e eu abordo esse assunto. Por que que alguns atiradores eles frequentam diversos tipos de escola e eles acabam não atingindo assim um nível médio? O cara não chega a ser médio, ele não chega a ser mediano, Sim, né? sim. Acima da média, então esqueça. O sistema tradicional de ensino nosso, de escola, né, onde a gente coloca 40 alunos dentro de uma sala e o professor tenta explicar para 40 pessoas que às vezes nem enxergam a mesma cor, da mesma maneira, ele é um sistema falido de educação, Uhum. né? Se não fosse assim, por exemplo, ó, eu fiz na minha escola de aviação lá, entraram 38 cara, saíram 3. Caralho. Então, É. assim, você entende? Não Uhum. é sucesso o sistema de ensino. Você pega uma linha hoje que tem 30 cara, dos Você tá, 30 você cara tá me tem 8. dizendo que o sistema de ensino na área de tiro no Brasil não é um sucesso? Imagina, tem que ser louco para falar que é. Polêmico. Tem que Olha, ser maluco interessante. para falar que o sistema atual é um sistema ok. O problema é Interessante. que a gente não conseguiu arrumar uma solução para resolver isso. Por quê? O que seria ideal? O ideal seria como que você faz jiu-jitsu? Você vai Sim. lá na escola, né, É. 2, 3 vezes por semana Isso. e você paga uma mensalidade, Ixi, bem lembrado. você entendeu? Uhum. Você paga uma mensalidade e vai lá e aprende jiu-jitsu. Mas só que para aprender jiu-jitsu, você vai 3 vezes por semana na escola de jiu-jitsu lá, Hum, embora você esteja dividindo a sala de aula com 30, 40 pessoas. Mas você exato. está indo 3, 4 vezes por semana, certo? Uhum. Agora, olha o tiro. O cara vai, como que ele cria uma progressão no tiro? Para que o professor possa falar, não, ó, até aqui é isso que é o problema, daqui para frente é esse outro, e aqui a gente vai trabalhar em cima do seu problema. Uhum. Fica difícil, cara, porque o cara vai uma vez por mês. Uma vez por mês, nossa, sei lá, É é pouco, verdade.
é pouco para a pessoa ter vivência naquilo. Eu acho que então acaba até envolvendo a parte cultural, por exemplo, porque a gente não pode colocar uma régua, como eu já fiz várias vezes, uma régua com os americanos perto dos brasileiros, porque lá nego atira todo final de semana, velho. Então, assim, é muito difícil, cara. A gente, por exemplo, assim, eu estou me auto criticando porque eu faço isso muito, cara. Eu faço isso muito sabe, falar, pô, lá é tal, puta, por que nego não, sabe? É difícil a gente fazer essa comparação, né? Porque ó, se a gente for lavar uma roupa suja rapidamente aqui, pra mim, cara, o americano que dá 10.000 tiros por mês, a obrigação dele é atirar bem, Uhum. Porra, entendeu? sim. Acabou. Eu não quero saber do cara errando o alvo. Eu não quero ver Uhum. vídeo do cara falando, mas aqui aconteceu isso porque eu não quero ver o cara errar. Porque é Sim. diferente. É que nem você pegar um cara que treina jiu-jitsu 7 vezes na semana, todo dia. Depois Sim. de 3, 4 anos, ele tá melhor do que o cara que treina 20 anos uma vez por mês. É uma cultura muito crítica também. Isso eu posso garantir, assim. Os americanos são muito mais críticos de si mesmo, críticos das escolas, críticos dos instrutores do que nós brasileiros. Muito mais, muito, mas muito mais. E Será, cara? Você muito, acompanha só os highlights, assim, dos americanos de tiro ou você acompanha tipo hum, normal também? a galera highlights, Galera você que diz? nem nós, assim, tipo, que Acompanho, atira, acompanho, mas não é nossa, acompanho, os acompanho. fofofó do caralho, é Sim, só os sim, galera que acompanho. atira. Um dos melhores atiradores que eu conheço, que eu tenho como exemplo, assim, tem 1.500 seguidores no máximo. Então, você vê, mas assim, ó, onde que eu queria chegar? Às vezes o atirador normal, né? Vamos falar assim, um atirador que se diverte, que ele vai no clube de tiro, o mesmo perfil daqui, do Uhum. cara, não o que treina, o atirador de ocasião americano, ele é mongoloide, cara, que nem os daqui. E ele Sim. tem um monte de recurso lá. A única diferença é que lá ele é mongoloide com 17 fuzil, com 32 pistola e rifle um monte e Aham. a porra toda. Aqui o nego é Sim. mongoloide com 2 equipamentos, Aham. É, realmente. né? Então, assim, ó, só pra não passar em branco lá, pra não falar que o sistema não é bom e também não dá nenhum tipo de solução, né? É, esse tipo de solução, onde a pessoa, na verdade, frequentaria uma aula, né, uma escola de tiro, e não um curso de tiro, né? Seria um ponto de solução. E o outro ponto que eu acredito muito nele, embora ele não, assim, se você for fechar financeiramente, ele não fecha as contas, que é a aula VIP, né? A aula que você avalia o aluno e trabalha em cima do problema que ele tem. Uhum. Isso é foda, cara. Isso, ó, não é batendo nas minhas próprias costas, mas a galera que faz aula particular faz 2, 3 aulas. E depois o cara fica autossuficiente. Sim. Porque Eu, eu, o cara entende o que ele precisa entender. Entendeu? Então, ó, qualquer erro que você tiver nesses pilares, você vai ter que, sabe, sozinho você vai na direção da coisa aqui. o Braulio estava falando pra mim sobre isso aí, se não me engano. Acho que foi o Braulio. O Braulio Eu também falei, eu tem falei com ele sobre isso, nossa, um monte lá na Shot Fair, cara. A Porra, o gente Braulio, ficou lá, fechou a feira, a gente ficou lá dentro batendo papo sobre isso. o Braulio estará no podcast de Natal. O Braulio a gente tem uma visão muito parecida de algumas coisas assim. O Braulio é um dos. Cara, eu vou te falar que eu não me lembro de ter conhecido alguém tão assim, que traz discussão de quase absolutamente sobre tudo, sabe? Tipo assim, Certo. traz uma. É tão Ele fala muito retardado. de equipamento, né, Ele cara? É é, legal assim, conversar com ele ele é sobre isso. tão retardado quanto eu, assim, ele cria filosofias do nada, assim. É, Então, nossa, cara, a gente fez o Tiger 3 lá, mas, cara, a gente passou 3 dias, assim, filosofando sobre pneu no chão, assim, sabe? Qualquer coisa a gente falava, cara, mas, sabe, assim, obviamente, tirando as brincadeiras à parte, falando sobre absolutamente tudo sobre tiro, sobre a parte operacional e tudo mais, sobre o quanto é interessante, cara, a gente crescer comunidade de pessoas que criam filosofia, sabe? Criam, assim, elas criam discussões sobre absolutamente tudo, isso me sabe? permite, cara, criar comunidades, né, desenvolver comunidades dentro da realidade brasileira. Sim, E sim. não adianta a gente ficar criando, assuntar sobre tiro, trazendo os Estados Unidos como ícone. Eu Não já tem fiz nada muito a isso. ver com a gente, cara. Sim, eu já fiz muito isso. Faço às vezes. Nossa, Mas eu assim,
Eu acho massa pra caramba a ideia de comunidade milícia, assim, né? Do tiro. Da galera que é. Eu gostaria, na realidade, que as pessoas, elas não. Não sei nem se o trabalho que a gente faz lá na Ferrolho Primitivo, ele é compreendido, né? Que é, assim, praticamente quase que não assumir postura nenhuma fixa. Fazer o advogado do diabo quanto der. É a postura que eu tento ter com o Incursion. Às vezes o cara, ele faz exatamente do jeito que eu faço, a gente concorda em tudo, mas quando a gente vai bater um papo, eu me coloco numa situação contrária, pra poder ver até onde ele defende aquilo de forma inteligente, ou se ele só tá defendendo aquilo por bobeirice, sabe? Sim, às vezes as pessoas elas não sabem lidar, às vezes dentro da própria comunidade, elas não sabem lidar que às vezes as pessoas têm opiniões diferentes dela. Isso é um problema. Eu vejo isso, cara, nos últimos meses eu acho que eu tive um problema com uma publicação sobre o Major Novo, sobre o negócio do Isso Filme, você lembra disso? Hum, É, pincela aí pra mim, porque daí é um negócio. ele foi um negócio sobre que ele falou num podcast sobre que tem que proibir isso filme, Sim, sim. Ah, proibir. não, tá, lembrei já. Cara, Lembrei. assim, tem gente que mandou testaço pra mim, assim, e falando, pô, sabe o cara literalmente, assim, escreveu um texto gigantesco pra mim, falando, ele mandou, eu lembro, inclusive pra fazer um adesivo, que ele mandou, no início do texto ele mandou, você e sua turminha adoram falar mal do trabalho dos outros. Hum. Eu preciso fazer um adesivo disso. Obviamente eu não dei nem ideia, porque assim, eu não acho que. Sabe, eu não consigo criar discussão, sabe, nesse sentido, assim. Eu falo, é muito óbvio pra mim. E diferente de outros assuntos e tudo mais, que as pessoas não conseguem entender que às vezes as pessoas elas não têm a mesma opinião que a delas, mesmo elas tendo inseridas do mesmo lado, Cara, sabe? uma bobeira. A laranja e a tangerina não concordam sobre a maçã, entendeu? Só que as pessoas às vezes não entendem, eles ficam, É que o pô, problema mas da maçã é um problema que nenhum dos dois tem, né? exatamente. Não, às vezes não isso, mas às vezes porque ele se compactua, talvez com o estilo da pessoa e tudo mais, e blá blá blá. Então ela se sente obrigada em dizer, cara, como é que você não compactua com o tipo de ideia que essa pessoa tá tendo? Ela faz parte da sua comunidade, faz parte do nosso lado. Não, você tá criticando sem base, sem nada, ou algo do tipo, sabe? Eu acho. Cara, e tem gente que quer criticar por bosta nenhuma. O nego vem no meu PV aqui pra falar que a gente é Zé Ruela porque faz o negócio do sneakers lá. Entendeu? Tem bastante gente que faz isso. Né? Daí não pode brincar, a arma de fogo não é brincadeira, e não sei o que. Eu falei, irmão, pra mim é, cara. Sabe por quê? Porque eu trato como uma trivialidade. Eu não acho que é um negócio que vai mijar na minha mão. É uma coisa que eu tenho completo controle sobre a coisa, não a coisa sobre mim. Entendeu? Entendo. É tipo a pessoa fala assim, você não pode brincar com religião. Claro que pode, cara. Só não pode se você for um retardado que siga o negócio que nem um mongol. Exatamente, velho. E é a mesma lógica que eu tive quando alguém falou assim, pô, mas eu acho que assim, eu entrei em um bom senso com uma pessoa sobre, cara, tem esse filme, você abaixa o vidro quando você vai passar na blitz policial. Acabou. Acabou. E eu faço isso há milênios, sem ter esse filme forte no meu carro. Abaixa, assim, é o bom senso. É o bom senso. Eu moro no Rio de Janeiro? Não. Já começa aí, eu não moro no Rio de Janeiro. Então já tira grande parte nesse sentido. Cara, Ó, se eu se quiser, o meu conceito de liberdade, porque eu lembro perfeitamente as palavras que o Major disse. Ele disse sobre supremacia de segurança pública em cima do indivíduo. Supremacia de segurança pública em cima do indivíduo. Eu lembro que foram essas as palavras. Talvez não com essas mesmas, mas é quase isso. Mas olha só como tá Cara, conectado as coisas. Eu ia te falar o quê? Que o problema dessas coisas normalmente tá em como a pessoa fala e nem o que ela fala. Porque sim, você vê, ela fala um negócio desse que nem se falou, ó como é que meu ouvido já entendeu isso daí. O Estado em cima, o Estado teoricamente tá limando uma liberdade do cidadão para poder dar uma coisa que ele não é capaz de dar, que é segurança. exatamente. Exatamente. Entendeu? O meu entender quando você falou foi exatamente isso. Eu falei, mas a minha vontade de falar, o que esse pau no cu tá pensando que ele é? Você Em entendeu? tese, em Em tese, primeira escala, assim. Mas a ideia é o quê?
Olha, como que tem que ser dito? Amigo, é assim, ó. Sem sufilme, só você se fode. Com sufilme, pra que a gente não se foda e você não se foda, você baixa o vidro, acabou. Eu acredito que a abordagem era para ser dessa forma, era para ter, porque assim, ele passou de um jeito de realidades diferentes, obviamente ele é um policial do Rio de Janeiro, acredito que Uhum. ele seja um puta de um cara, assim, desde a época, cara, que eu era criança, que eu assisti, Não, sim, mas o curso de ó, operações especiais da época, do Profissão Repórter, cara, eu sei exatamente quem é ele, todo o eu trabalho não dele, tô pichando o cara. Eu tô falando sim, que a maneira com a qual, às vezes, a gente fala alguma coisa, né? Ela sim, pode fazer com que a pessoa que está escutando tenha um entendimento completamente errado do que sim. o cara tá falando. E às vezes pode ser também que ele, mesmo que eu tenha toda essa admiração pelo trabalho dele e tudo mais, talvez ele tenha assim ideias extremas e eu não concorde, Sim, entendeu? é. Porque assim, é como as E pessoas isso estavam não até quer falando no dizer que você comentário. tem que achar que o cara é um pau no cu, você entendeu? É, Ele pode ser um cara gente boa, mas naquele assunto não tem concordância. então, trabalha sobre a liberdade, né, da obrigatoriedade de você abrir mão do seu direito de ter um misto-filme no seu carro em nome da supremacia do Estado. Então você Né? está abrindo mão da sua liberdade para você. Assim, obviamente, são coisas graves assim nesse sentido. Eu vejo como a última vez que alguém se preocupou em termos de se preocupar com a segurança pública foi a campanha do desarmamento. Foi a maior campanha do Estado em termos de supremacia de segurança pública, foi justamente o desarmamento. Eu lembro muito bem disso. Você vê como é perigoso essa conversa. É muito perigoso isso. Então, assim, Bem, cara, pra né? mim, É a pra mim faz, pergunta. pra mim faz total sentido isso. Sabe? Eu não sei por que as pessoas ficaram tão bravas. Assim, o cara não precisa concordar, mas o cara não precisa ir lá na DM escrever um textão de olha, bababá, 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 porque, tipo, você está criticando o trabalho do cara e tudo mais, vocês são chato pra caralho. Eu falo, cara, tipo assim, não Mas entra, né, cara? também, cara, eu vou falar a real pra você. Que mundo que a polícia vive, velho? Que mundo que os caras vivem, que acha que também que nem. Às vezes nem é polícia. Às vezes os caras que pagam pau pra polícia vivem num mundo pior do que a polícia, né? Que é, Cara, pô, nunca, não pode, ó, não pode criticar os caras. Não pode falar que fizeram uma cagada. Não pode falar que fizeram uma operação de merda. Não pode falar. Porque senão você é é, ladrão. Você é contra a mas polícia. sendo advogado do diabo, eu consigo ver o porquê que o Major Novo ele falou sobre isso. Faz total sentido, porque acontece no Rio de Janeiro direto, acontece muito no Rio de Janeiro. Tem várias fotos no Rio dos caras estarem dentro de carro apontando arma para policial e tudo mais. Isso faz total sentido, assim. Mas, Eu entendo totalmente a posição dele, mas beleza. é extremamente importante que, criem-se diretrizes, então, por exemplo, de fazer abordagem a causas de insufilme. Fazer diretrizes assim, você acaba criando brechas na lei para poder facilitar o serviço policial naquela região onde acontece muito essas coisas, assim. Proibir, assim, cara, eu consigo entender o motivo, entendeu? E Mas ao mesmo tempo, não se fala tanto sobre educar as pessoas sobre o sentido do que está para acontecer, para que aham, não tenha que se proibir nada, né? sim, Então, por que que não existe uma educação nesse sentido? Ó, o cara, o cidadão de bem, vai passar por um comando, certo? Então, o que que o cara pensa, né? O problema também, cara, é que assim, ó, se a polícia se comportasse como um órgão que tá sempre procurando o bandido, mas o cara, ele vai para o cara do carro rebaixado, enche o saco do cara. Para o cara do farol, enche o saco do cara. Aí o cara, quando vê o comando, ele fala, mano, porra, né? O que é que os porque caras vão assim, querer dessa vez? O é que porque que assim, eles puto vão querer dessa vez, né? é Porque porque a polícia, ela se vê de um lado também que é assim, não, eu combato o crime, mas ela também se é, é, exime de todos os outros problemas que a polícia traz com ela, né? sim, é porque o trabalho da polícia é repreensão imediata, né? Então, assim, Sim, infrações penais, administrativas, se né, a aplicação da polícia. lei e tudo mais. Você Então, imagina como seria o comportamento da pessoa com o seu filme, se quando ela vê o comando, ela fala assim, ó, cara, a polícia não vai fazer nada. Aqui ela só quer ver o que tem dentro. Pra ver que sim, não tem sequestro, que não tem arma, que não tá acontecendo nada de uhum, errado. sim, O cara passa sem tensão, ele passa tranquilo. sim, sim. Agora o nego Mas, fala assim, nossa, eu pintei minha lanterna de preta. Será que o cara vai guinchar meu carro e minha família vai ter que voltar de Uber? mas também, às vezes, a gente tem uma visão de liberdade
que é muito diferente de outras culturas. Se a gente for para os Estados Unidos, tem pessoas que elas vão bater firme sobre, cara, nem abrir, não importa a situação, não abrir a janela em qualquer outra situação. Porque no Porque, fim das contas é violação de um direito de liberdade dela. cara, e é uma doideira Privacidade você dela pensar ali. nisso, né? Teoricamente, o carro não é uma extensão do celular, não é isso que a lei Sim, entende? sim. Né? Mas Então, assim, trazendo para a realidade brasileira, né, só para deixar claro, né, para as pessoas, eu entendo completamente, faz sentido alguns pontos nisso, principalmente na região onde ele queria a implantação dessa lei, né, e tudo mais, garupa na moto. Eu digo isso em São bobeira. Paulo. Em São Paulo tem, por exemplo, dependendo da unidade, dependendo do batalhão, realmente tem uma, como se diz, não uma ordem, mas uma recomendação de abordagem à garupa. Isso aí é padrão, porque realmente, cara, tipo, acontece, entendeu? Assim, é Você muito não claro. entende? Você não entende que quanto mais proibição nesse sentido, mais a revelação de que o sistema que a gente conhece como coibidor de crime está falhando cada vez mais? Sim, mas assim, não é uma proibição. Eu digo, por exemplo, em São Paulo, é uma recomendação fazer abordagem, porque realmente, se você vê uma garupa numa moto, existem as probabilidades de serem pessoas indo fazer algum ato de crime, fazer algum crime, Sim, alguma sim. coisa, entendeu? Uhum. Sim, de fato, né, o nosso sistema, ele é falho em milhões de lados, em todas as frentes possíveis ele é falho. Então, assim, pode se justificar sim uma proibição de algumas coisas, mas ao mesmo tempo tira o direito civil, né, meu? Tira o seu direito de ir e vir. Assim, você tira o seu direito de ter sua liberdade, de ter customizar o seu carro, sabe? Você tira o seu direito em nome O de uma cara coloca um supremacia. retrovisor diferente na moto ali, o cara quer guinchar a moto do cara, meu. Tipo, mano, pra quê? Isso já são medidas administrativas, assim, que eu acho que se entrar, a gente não consegue nem viver, né? Então, assim, Mas absolutamente todas o as que eu pessoas acho entram. loucura? Esse É cara, lógico que é loucura. ele não te libera de um comando porque ele fala que ele vai prevaricar, mas ele sabe exatamente os pontos que vendem droga na cidade. Isso depende, eu discordo. Depende. Depende muito. Eu digo, por exemplo, na situação do Major Novo, ele fala sobre isso justamente por causa das situações que teve do Rio de Janeiro, de várias fotos, de vários, acontecimentos, teve abordagem e tudo mais. Não, É que nem eu Rafael, disse. olha, eu vou falar pra você, vou ser bem honesto com o negócio do Sufilme, por exemplo, pra gente também chegar em algum lugar, né? Não ficar só uma discussão em que a gente não chega numa solução. Sufilme, precisa proibir? Eu acho que não precisa, cara, né? Sim. Uhum. Por quê? Quem quer usar o Sufilme e quer provar que não tem nada de errado ali, numa abordagem ou próximo de um carro ali de patrulha, o cara pode muito bem acender uma luz interna ali e acabou pra ele. Sim. Acabou, o Pode. cara vai olhar e falar assim, não, beleza, Em, o cara que tá incorrendo em crime, ele nunca ia fazer isso daí. em termos brasileiros, poderiam se regularizar em alguns sentidos alguns procedimentos. Acho que isso ajudaria. Isso ajudaria. Proibir, isso assim, é algo ridículo. É que nem eu falei, meu, é algo assim que, cara, é coisa de retardado, cara. Tipo, proibir, cara, não tem como você proibir. Então você vai proibir o negócio, pronto, fim do crime, fim do crime, entendeu? Mas eu acho que assim, eu pensando, obviamente, do lado policial, pensando no serviço policial, pensando na segurança pública em si, eu posso pensar assim, em algo no sentido de regularização, né, de padronização, cara. Se você tem um seu filme aí que é, sei lá, seu filme 100, eu não sei como que se qualifica um seu filme. Vamos chamar de adesivo preto. Você, obviamente, você vai abrir sua janela, vai abrir Ó, a luz assim, interna, blá blá até blá. a gente, quando tá andando aí, quando eu tô de. Meu Sufilme não é super escuro, tá? Meu Sufilme é um Uhum, Sufilme que o cara, ele vai bater, ele até sabe quantas pessoas tem dentro do carro. uhum. Eu não Seu uso filme Sufilme. padrão, seu filme Eu padrão de carro, padrão. também não coloco Sufilme na frente, essas porra Sim, aí. Quanto mais invisível for em relação a chamar atenção, é melhor. Porque quando eu vejo um carro lacrado de Sufilme, sabe o que eu penso? Duas coisas. Pode ser polícia, pode ser bandido, Essa- você entendeu? exatamente. O meu melhor amigo, O alerta ligado 3.000% é, mais do que um carro normal. E eu não quero exatamente. passar isso quando eu tô com o carro. O meu melhor amigo
Cara, por isso, cara, o carro dele é 100% subfilmado. Então, eu falo assim, pô, é totalmente subfilmado. Então, é aquilo, né? A gente entra nessa... Assim, mas pra dar um wrap total nesse assunto, é sobre criar, sabe? Criar esses discussões sobre algumas coisas, sabe? Não simplesmente engolir o que é dito em qualquer lugar ou dito em qualquer plataforma, assim, tudo mais. As pessoas às vezes falaram, pô, mas falaram até como se eu estivesse criticando o podcast, né? Podcast do Glauber Podcast. Eu falei, pô, mano, que acho que eu comentei alguma coisa embaixo. E as pessoas falam, pô, você tá falando mal do podcast e tudo mais. E, assim, a gente se pega realmente criticando algumas coisas que a gente não gosta, né? Eu realmente, às vezes, eu tenho essa visão que o podcast do Glauber, às vezes, é mais um podcast pra endeusar, sabe? É um podcast que traz muitas pessoas boas, muitas pessoas legais, incríveis, aliás. É um podcast que realmente tem... Acho que talvez seja o maior nesse sentido no Brasil, eu acredito. A grande maioria, ele sim, acho que esse Glauber, não sei se você já viu, esse Já, Glauber Podcast, ele já trouxe, acho que tanta gente, cara, de todas as áreas, assim, acho que é o mais completão, assim, sabe? Nesse sentido. Mas algumas vezes que eu vi, é mais o legal uma do podcast é você poder ter uma conversa verdadeira sobre os assuntos. Às sim, vezes, falar coisas que você não poderia falar na TV, vamos falar assim, você entendeu? E numa uhum, plataforma que nem um podcast ou uma internet assim, é uhum. tranquilo você falar. Mas às vezes Porque parece que a entrevista, uma hora meio que enche o saco você ter que ficar maquiando as coisas que você precisa falar por pensar em quem tá ouvindo, você entendeu? sim, não, eu digo, por exemplo, a visão que eu tenho, às vezes, desse podcast em específico, que algumas vezes que eu acompanhei, eu não consigo acompanhar uma informação ali, sabe? Às vezes eu consigo acompanhar só, por exemplo, uma sei, cara, uma endeusação, assim, como se fosse me mostre o quanto você é foda, sabe? Deixe claro pra gente nessa entrevista o quanto o trabalho, o quanto você, o quanto essa Uá, história uá, foi uá, foda. uá, 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 né? É ok, mas assim, mais uma vez, é ok, é tudo bem, assim, não é, não é um problema isso, tá? Eu não tô falando isso como se isso seja assim, não é porque eu não gosto, é Cara, errado, tem entendeu? gente que gosta disso. Entendeu? Então, e é ok. Mais uma vez eu tô te falando, cara, não é Cada, porque cada um, né? Mais ou menos do jeito que a gente sempre fala, cada até cachorro com a sua caceta. Até porque se as pessoas consomem esse podcast, o Encouraging, elas consomem o Glauber, entendeu? Muita gente consome o Glauber Podcast. Então, é muito bom clarear as coisas nesse sentido, sabe? É, assim, mas eu sinto isso. Eu sinto que não é uma abordagem, sabe, informativa ou para esclarecer algumas coisas. Eu sinto, E nem você falou, o cara te manda um texto e começa falando você e sua turminha. Tipo, qual que é o problema do cara? ou uma abordagem. Não é o seu turminha, o problema dele é contigo. A base que eu tenho, por exemplo, do Joe Rogan. Eu fico pensando se o Joe Rogan tivesse ouvido a história daquele cabo Comandos que falou que correu sei lá quantos quilômetros em 3 minutos. Não sei se você lembra disso também. Cara, Isso ele aí. queria ter colocado esse cara no spot na hora. Ele fala, cara, como assim? Como assim? Você correu tudo isso? É impossível, é humanamente possível. E o hoster do podcast ficou assim, tipo, pô, cara, foda, tal, bababá, foda, hein, tal, Não, sabe? às vezes Assim, o cara que tá me escutando, ele nem fez a lógica do que estava sendo dito. Ele pensou assim, beleza, às vezes o cara não corre, o cara não tá ligado no tempo, o cara não tá ligado. talvez. E passou batido ali, né? E talvez, se ali ao vivo, ali na hora, não sei como é que isso é gravado, se ele fosse espremido, ele virasse e falasse assim, não, o que eu quis dizer é que eu me esforço o dobro dos outros. Não que eu fiz esse tempo de fato, entendeu? Acho que é uma. É foda, é difícil a gente Cara, ó, eu a tava gente assistindo falar sobre. Oi. um filme outro dia aí, e aí um agente especial chega na porta do cara, abre, bate na porta, e o cara vem atender, né? Daí ele coloca o óculos. Aham. Aí o agente da lei fala assim, agente especial, sei lá quem. Aí o cara que vai atender fala assim, agente especial? Você se sente especial? Aí dá uma parada, assim, no filme, assim, o agente do governo fica com uma cara meio de mongoloide, assim, mas a percepção é essa mesmo.
Assim, eu acho que o cara, quanto mais bruto, quanto mais foda, pica ele é, menos especial ele se sente. Será? Eu acho, cara. Eu acho que Hum, a galera que precisa mostrar que é especial, que, nossa, eu sou não sei o quê, eu fiz não sei o que lá, olhem meus diplomas, isso, olha. isso, isso a psicologia explica, isso é real, mas não, eu não sei se é o ponto que você tá falando, mas a psicologia explica que às vezes o sentimento de aprovação, ele acaba se sobrepondo, sabe? Em alguns sentidos. Mas não sei se é do jeito que você tá falando, mas é interessante. É, Mas não, eu acontece? sei, a gente Geralmente tá tendo acontece. papo aqui de, né, Tem que, sim. sem fronteira, assim. Aham. Eu falo uma merda aqui, né, obviamente, por óbvio, eu falo várias, e você fala pra mim, viu, você viajou, eu vou falar, pensando bem, acho que eu viajei mesmo, entendeu? Eu não vou ficar, E eu quero que isso aconteça. Às vezes, assim, eu, às vezes eu tô fazendo um podcast, às vezes, assim, eu falo, cara, às vezes eu tô ouvindo o podcast e eu falo, puta, eu deveria ter interferido e falado, olha, cara, eu não acho que, eu não concordo com isso aí e tal. Assim como a gente discordou algumas vezes aqui, e acredito que a gente tenha várias visões diferentes, de diferentes sentidos, assim, porque é graças muito a Deus, bom, né, que senão teria bom, que desenvolver exatamente. uma conversa. É muito bom porque, assim, a gente deixa claro o ponto, né, assim, das páginas, o ponto do podcast, qual é o intuito de tudo isso. Porque, assim, a gente não quer simplesmente ligar os dois microfones aqui, se encontrar na madrugada de um dia que, meu, de uma semana absolutamente corrida de um final de ano, pra ficar falando abobrinha aqui só por falar, né? A gente não, sabe, eu não quero que tenha essa sensação para os ouvintes que a gente tá simplesmente aqui levantando críticas e discussões por Que eu bosta. acho da hora, cara, assim, em podcast, assim, inclusive na Incursion, é que Uhum, às vezes o cara tá escutando e ele é um cara teimoso, né? O cara tá lá, ele tá escutando. Aí ele já assume logo por exemplo, a gente tá discutindo aqui o negócio do filme. O cara que tá escutando, ele já tomou um partido também. uhum. Ele já tá torcendo pra um dos dois. Aí no meio do desenrolar, a gente, ao invés de continuar guerreando as opiniões, e fala, cara, não, ó, você levantou um ponto interessante, você fala, pô, aí o cara fica perdido e fala, caralho, e agora? Porra, foi legal isso daí, nunca tinha visto acontecer. Eu Tipo, ao espero que invés eu realmente eu espero que isso aconteça. é, Assim, eu acredito que aconteça. assim, ó, os caras tiveram uma conversa adulta sobre um ponto e não ficaram de birra Sim. sobre picuinha, sabe? Uhum. Sobre o assunto. E isso daí acho que é acima até da informação que a gente tá falando aqui, vai falar sobre arma, seja lá o que for, né? Porque é um crescimento humano que traz pra pessoa, eu acho. É, cara, às vezes eu gosto de pensar que Onde duas pessoas que discordavam continuam em harmonia conversando sobre outras coisas. eh, fazer esse eu vou ter que apelidar esse podcast. Quando a gente for fazer podcast, a gente tem que essa seria a versão 2, né? Porque a versão 1 a gente já fez a última vez. As pessoas falaram muito sobre tive um feedback, não sei se chega a falar pra você, né? A gente tem um feedback muito bom do último podcast que a gente fez, eu e É você. mesmo? Pô, que legal. As pessoas, assim, falaram muito sobre. Porque eu acho que esse podcast que eu faço com você, o jeito da gente conversar sobre, de trazer, sabe, filosofar sobre as coisas mesmo, eu acho que isso é bom, cara. Isso é É, bom pra a mim. filosofia, na verdade, ela faz perguntas, né, cara? Ela não traz as respostas. Exatamente, cara. E pra mim foi bom. O último podcast que a gente fez foi excelente. E hoje eu já me sinto melhor, né? Você sabe que, meu, eu me trato de TDA, né? Me trato de síndrome do impostor, assim, eu tenho diferentes coisas que às vezes me atrapalham no meu dia a dia. E hoje eu já me sinto uma pessoa melhor falando com você do que o último podcast. Então, assim, a gente ter essa visão de passarinho sobre nós mesmos e pensar, olha, Você é, sabe que uma vez, você tá ligado, o Diego Collector? conheço. Ele veio trocar ideia comigo uma vez sobre esse negócio aí. Ele falou, cara, você já teve aquele síndrome do impostor, não sei o quê? Eu falei, cara, o que é isso? Aí ele me explicou, né, o que era. Uhum. Ah, você faz uma coisa, aí você, por mais que a coisa dê o resultado ali, você acha que não é verdade, que você não tá fazendo aquilo direito. Eu falei, irmão, você sabe como que eu toco o meu eu? Ele falou, não, não, não. Eu falei, cara, eu me vejo como um inseto, um subnitrato do pó do cocô do cavalo. Eu não me acho nada, eu não sou ninguém. É uma Então, boa. assim, como é que você é impostor de nada? Você entende? Uhum. Então, assim, como é que você vai ter uma síndrome que faz você pensar que você não é aquilo que você diz ser
Se você não é porra nenhuma. É Se uma você você não. uma autossabotagem muito, muito idiota. Porque a gente realmente se pega em algo quando alguém afirma alguma coisa. E quando alguém que você admira fala, cara, você estava certo? Você estava certo o que você estava falando. Você não tá errado. E daí você fala, opa. Então talvez não seja tão burro, sabe? Você cria Sim, uma. eu entendo o processo, né? Uhum. É um pouco de falta de confiança em si próprio também, É né? falta de confiança, um pouco de ansiedade e tudo mais. Tudo isso afeta até mesmo o que a gente tá falando sobre tiro, né? Uma coisa que eu queria até conversar com você sobre a parte de ambientes de tiro. Como o ambiente de tiro afeta o seu comportamento e sua capacidade de tiro. Eu percebo muito isso, muito isso. Você até falou isso no primeiro, né? No Falei, primeiro. falei? Aí eu não lembro. É, porque você tava falando pra mim que você ia muito bem no metal, em movimento, mas no papel, quando você alinhava na linha com as outras pessoas ali no papel, seu resultado não era tão bom. Porém, na E aí última a vez, gente falou sobre o ambiente, né? sim, Que quando você tá no metal, você atacou o biverteio ali, sai andando, é você e o equipamento. Foda-se, não sim. tem mais nada. Uhum, Quando você tá na linha, você tá escutando os tiros do lado, você tá olhando no alvo do cara, você fala, "Pô, caramba, meu cara tá agrupando melhor que eu." Aí você vai sim. mal pra pior, né? Porém, no último range day, obviamente eu já tava, né, em tratamento e tudo mais, pra dar aquela centrada melhor, né, me concentrar e tudo Agora mais. você já tá tomando algum remédio? Tô tomando uma medicação pra. Cara, como que ela funciona? Ele te ajuda, assim, é um helper, assim, mas eu pretendo largar, pretendo, assim, um tratamento de um mês, mais ou menos, porque eu não quero ficar dependente, né, de medicação, principalmente porque essa medicação, ela te ajuda a puxar a rédea, né, ajuda, Dependente de nada, né, cara? oi? Não é bom ficar dependente de nada, né? Absolutamente nada. E eu conheço várias pessoas, às vezes, que, Da coisa ali. Se eu falar sim, a verdade pra você, cara, tipo, nem whey protein, assim, que é uma bobeira, você entendeu? Eu sim, sempre. Eu sim. só tomo quando minha alimentação tá debilitada. Eu sempre falo para as pessoas, obviamente, eu tô na minha pior forma física possível, né, nos últimos um ano, 2 anos, mas eu sempre lembro que antes que eu volte, né, para o assunto que eu tava falando, eu lembro das minhas pernas e eu lembro muito bem da minha alimentação. Eu lembro que, cara, as minhas pernas foram feitas em casa, com agachamento, e a minha suplementação era sem whey. E sempre as pessoas falavam, pô, tá treinando não sei o que. Eu falava, cara, em casa, squat, prison squat, fazia 200, 300 squat e é isso, era meu treino de perna. Mas Ouro. assim, sabe? Total, prison style, total. Obviamente, eu preciso ter essa vibe de novo. Eu parei há muito tempo com essa vibe. Depois que eu fui machucando o joelho e tudo mais, parei bastante com isso. Mas é sobre a gente ter esse puxar a rédea, né? Então essa medicação, ela tem esse efeito de, você puxar a rédea e logo depois você se desintoxicar, parar de tomar medicação e falar, olha, tipo, essa é a condição tal, e eu vou fazer dessa forma. Vou me concentrar, vou realmente aqui prestar atenção no que tem que fazer e tudo mais. Porque várias vezes, cara, assim, curso da Tiger, cara, o primeiro curso da Tiger que eu fiz, de plataforma R, cara, desmontava o AR, eu falava, mano, eu não entendi nada, cara, fazia tudo errado, cara. Eu falava, cara, não entendi. E às vezes, quanto mais eu tentava me concentrar em entender, cara, fazia errado de novo. Eu falei, cara, que merda, cara, eu não consigo desmontar uma arma, velho. E assim, realmente você puxar a head e falar, caralho, calma, deixa eu fazer isso aqui. Entendeu? De você ir lá e fazer. Desse cenário seu aí na realidade, né, do TDA aí, esse déficit, é que uma vez que você percebe que você não prestou atenção, que você não tá se entendendo com a atividade, aí você se perde ainda mais no Muito processo. mais. E ao invés de Exatamente. você pensar numa solução, você começa a pensar em o que estão achando do fato de eu não saber. Hum, Né? sim. Você se perde em outro precipício. Não é do achar a solução, é do caramba. Mas era para eu saber isso. Mas isso Sim, aqui. Poxa, mas quanto tempo faz, né? Você pensa assim, ó, quanto tempo faz que as pessoas já montaram, eu ainda não montei e agora eu não vou conseguir chegar onde eu quero? Você começa a exatamente. É. uma ambientalização ruim para você. Você vira um juiz muito. Sim. é, uma rédea muito curta, né? Você coloca para o seu próprio aprendizado. Porque se exige demais, né? Você acaba identificando todos os seus erros, acaba identificando as merdas que você fala, as merdas que você faz, você acaba se identificando muito. Assim, de certa forma, acaba sendo algo muito bom, porque você acaba sendo muito crítico de si mesmo e crítico das coisas que você faz.
Isso é Sim. importantíssimo pro podcast, eu acredito. Pro Incursions, pra mim, é importantíssimo eu deixar claro pras pessoas que muitas das coisas, assim, eu quero consertar, quero arrumar, às vezes não foram coisas certas, às vezes também não foram coisas corretas a serem feitas, a serem faladas. Mas, assim, a gente consegue identificar isso. Ponto padrão das pessoas que chegam em algum lugar é que nunca tá bom. É, Essa é a real. sim, sim. Eu tenho tido alguns problemas com o meu punho direito aí, por conta de umas fraturas que eu tive um tempo atrás de bicicleta, e ela tá voltando, e ela tá doendo, e às vezes estraga a minha performance de tiro, e eu tô cogitando, pra você ter ideia, cara, trocar, passar pra canhoto, Caralho, cara. né? Caralho. Eu já comprei um coldre, né? Peguei um coldre lá com a galera da 1616, lá da Kydex, ele me mandou, né, inclusive, ele ajuda a gente aí com coldre. Peguei um couro de canhoto e eu tenho feito alguns treinos com a esquerda aqui, com a mão fraca, né? Na realidade, Caramba, cara. porque eu percebi o quê? Que vai chegar um momento que eu vou encontrar a barreira mecânica Uhum. da minha mão direita e não, eu tenho problema com dor, não. Eu não tenho problema com dor. Só que quando a Não, não gente é dor. forma-se, chega uma hora que a dor te estafa, né? Você, Sim. você quer atirar e acertar o alvo. Você não quer atirar, acertar o alvo, fazer a gestão da dor, né? Ali Sim. no de osso, e depois procurar alvo e acertar alvo de novo e ter esse problema a mais aí para você fazer a gestão, né? Uhum. É um problema. Se eu Sobre, vou fazer a transição ou não, eu não tenho a mínima ideia. voltando antes que eu esqueça do ambiente, como o ambiente ele tem esse essa assim, acaba afetando a gente demais. Foi o dia que eu tava extremamente relaxado, tinha dormido extremamente bem. E, cara, foi um dia que o papel foi muito bom. Eu até te mandei, né? Tipo, mostrei, cara, o papel foi muito bom, metal foi muito bom. Assim, os problemas que eu tive foi recarga, talvez, ali no vídeo que eu te mandei, na recarga e tudo mais, assim, mas coisas, assim, pequenas que acontecem em absolutamente todos os treinos, mas, assim, você percebe que a performance foi muito boa, cara, foi muito boa, foi muito bom, você fala, cara, E foi uma das você, melhores você performances. chegou a tirar depois desse dia de performance diferenciada aí? Ou Não, essa foi a última vez que você não, trouxe foi essa? a última vez. É. Você, assim, eu não quero estragar, né? Mas muito provável, cara, que a próxima vez você vá bem também, porque você vai estar confiante. Sim, realmente, A eu confio. confiança é um negócio foda, cara. Interfere, porque você cria, né, assim, eu percebo, eu consigo ver, sabe? Consigo ver se realmente se eu for. Não, eu atirei sim, cara. Eu atirei sim depois. A gente foi fazer umas atividades com os meninos no. Cara, realmente, eu fui atirar depois, esqueci Foi bem. completamente. E fui bem, Exato. super bem, super tranquilo. Vou Saque te dar limpo, tiro um limpo. exemplo de um negocinho de nada que aconteceu aí numa quinta-feira passada, acho que teve a pistinha lá, e eu passei lá dar um abraço nos meninos lá, que fazia tempo que eu não ia. Aham. E eu cheguei lá, tinha uma lata de energético, acho que uns 30 metros assim, em cima do plate lá, e a galera tava tentando acertar um equipamento de alça-massa lá, com uma arma que não é o equipamento que eu atiro. Gatilho Aham. diferente, sistema de pontaria diferente, tudo. Ô, Ferrolho, chegou aí. Tenta ali, ó. Você acerta aquela latinha, aquela lata ali. Eu falei, com o meu equipamento certo, cara. Ô, mas a 30 metros. Falei, parceiro, com a minha arma ali é tiro dentro da lata. Aham. Aí coloquei a munição lá. Pô, fiz a visada, dei o tiro bem no meio da lata, um pouquinho pra cima ali dela. Mas com o outro equipamento, eu não consegui acertar. Eu tentei umas 3 vezes, pegou assim a um pouco, mas por coincidência, mais ninguém conseguiu também. Então, provavelmente ali aquele equipamento aquele sistema de pontaria devia estar desalinhado. Aham. Olha que foda. Eu fiquei com a confiança um pouco abalada. Caramba. Você entendeu? Uhum. Aí aquilo abalou um pouco. Eu falei assim, puta merda, cara. Será que alguma das coisas aqui que eu tinha determinado, já que era o meu padrão de apresentação, de alinhamento, será que eu errei alguma dessas coisas? Será que eu tô fazendo errado? Será que eu vou acertar o próximo tiro com o meu equipamento? E aí, o que que eu faço? Eu vou lá e acerto, né? Eu tento acertar com o meu equipamento para devolver pro meu cérebro essa Uhum. vertente de que não tem nada a ver, que aquilo foi um erro e aquilo tem que ser deixado para lá. Mas se você deixar o seu eu que te cobra se sobressair,
tá fudido, cara. Antes de apertar o gatilho, você vai pensar em 1 milhão de coisas. Uhum. Quando na verdade tem que ser só. Lá vem o gatilho, barulho, alvo. Eu tinha muito isso quando eu fazia concurso com os meninos, né? Com os meninos da Tiger. Porque, assim, você acaba tendo um pouco de nervosismo. Acredito que a grande maioria dos alunos deles também tenham. É algo que eu passei, né? Porque, assim, você quer, puta, ali, além dos caras serem seus amigos, você olha pra cima sobre eles, né? Você vê que, tipo, pô, os caras têm um desempenho absurdo de fuzil, então eu quero ter esse mesmo desempenho, eu não quero parecer ruim, né? E às vezes, algum outro curso eu falo, puta, tipo, eu senti que eu tava um pouco nervoso, eu falo, cara, tô adiantando. Você quer parecer aquém da média, né? Você não quer estar Né, abaixo da linha. exatamente. Ninguém quer. Hoje, já não. Hoje, meu, puta, agora você sente uma tranquilidade maior, né? Então você fala, puta, aqui eu já consigo desempenhar e fazer isso, tal. Porque você já tem aquela estabilidade que eu falei pra você, aquela estabilidade emocional e mental de tudo aquilo. Então você já consegue assimilar melhor, já consegue se concentrar melhor, pensa às vezes, né, pra fazer algumas coisas e tudo mais. Você tem um feedback honesto da ferramenta também, né? Sim, pra Sabe caramba. como funciona, você sabe como trabalhar com ela. Então Ah, isso ajuda pra cacete na hora que você vai fazer. filmagem é importante, né, cara? Você filmagem, você fala, cara, como. Às vezes, assim, Fala pros caras aí, às vezes o cara me manda um vídeo e fala, ô, o que que você acha que eu preciso melhorar no saque? Eu falei, irmão, você tá no caminho, você tem que fazer isso mesmo, filmar. Uhum, Se for o caso, você filma, posta, foda-se. Sempre vai vir alguém falar merda. sim, Acontece que os faladores de merda, que não ajudam em nada, né? Só fala merda, não te dá uma dica, não traz nenhum tipo de relevância na informação. O cara parece que ele esqueceu que ele também foi emocionado um dia. sim. O cara parece que esqueceu que ele também fazia movimento exacerbado lá. Uhum, Então, eu acho que a gente perde a cavalheirice, né? Entre amigos aí, quando a gente esquece que a pessoa tá passando por uma fase que a gente já passou. aham. Que provavelmente alguém teve paciência com a gente. Então, faz muito sentido que a gente tenha paciência com essa pessoa também. A gente levou o Ribas, que é um menino que é o ali, inclusive, eu devo ter anunciado ele no início desse podcast, que é a Viper, que ele consegue fornecer vários tipos de equipamentos, né, de excelentes qualidades. E, cara, ele nunca tinha tirado de fuzil, né? Nunca tinha tido essa experiência com fuzil, mas a não ser com armamento de airsoft. E, assim, eu percebi o quanto eu consegui deixar claro pra ele, sabe? Assim, tudo que eu vinha acompanhando com os meninos e tudo mais, eu falei, cara, como é bom, assim, a gente ter consciência do que tá passando, sabe? Falar, olha, cara, essa plataforma é assim que se deixa aberta, é assim que deixa fechada, é assim que se apresenta, é assim que não se apresenta, isso vai te causar problema, isso não vai te causar problema, isso vai te dificultar na hora da apresentação da arma, isso não vai te ajudar, sabe? Esse Uhum. tipo de coisa é importante. O que me faz pensar sobre, assim, como eu te falei, né, como essa postura de instrutor, assim, de tiro, é uma parada que, assim, eu acredito que você, né, mas algumas pessoas assim gosta de ter uma visão mais não mais científica, porque eu não gosto dessa visão científica de algumas coisas, sabe? Às vezes depende. Eu sei que você gosta de algumas coisas assim, sabe? Ter uma visão mais científica de uma coisa ou outra. Cara, eu acho que a ciência ela é primordial para que a gente leve a ideia pro teste. Uhum, Porque se ela não passa no crivo da ciência, cara, ela não vai passar em porra nenhuma. sim. Entendeu? Assim, a coisa não para em pé sozinha. Aí você fala assim, ó, por que que eu vou... Assim, vamos falar assim, empiricamente a coisa pararia de pé, mas a ciência fala que não. Uhum, Você vai lá, você testa o negócio. Aí o negócio não tem pé nem cabeça. Você fala, pô, mas como é que você faz hoje, né? Esquece arma de fogo. Vamos falar assim, ó. Eu chego um dia pra você e falo assim, porra, Rafael, você não acredita, cara. Hoje foi muito louco. Eu cheguei no 9º andar e pulei lá pro térreo. uhum, Ah, não, peraí. Você tem um conhecimento de física, certo? Você tem um conhecimento matemático, você entende um pouco de biologia humana, você entende um pouco da coisa e fala assim, bom, eu conheço poucas pessoas que pulam do 9º andar, né, e vão parar no térreo e continuam caminhando. uhum. Vai testar isso? Entendi, Ou você vai pro papel, entendi. entendeu? Então, assim, a ideia da ciência é descartar absurdo, não é descreditar tudo. Então, a ciência, ela tá ali pra, que nem o cara falar lá, não sei se você chegou a ver o vídeo de um cara colocando equipamento no pelo, assim, na cintura, uma 911,
com o ferrolho virado para baixo, né? Com uma ideia de que aquilo facilitaria o saque, assim. É monstruoso o negócio. Acaba Ferrolho pra indo. baixo. A arma ao contrário, assim, ó. Pensa na arma virada ao contrário, Tá. Aham. na posição de apêndice. E você olha para aquilo e você fala assim, porra, eu vou testar isso aí? Eu não vou, meu cano tá apontado, né? O enfiado o approach da mão no cabo ali vai ficar em cima do gatilho. Tipo, nossa, tem um monte de coisa errada já no começo. Por que eu vou levar isso adiante? Entendi. Se a ideia do cara, ela passa ali pela ciência ou parte, né, do estudo, confirma, eu acho completamente dentro do sentido a gente testar, ver o que acontece. Aham, sim. Né? Importante. Por que não, né? Dar o benefício da dúvida. Eu adoro dar o benefício da dúvida, é a coisa que eu mais gosto de fazer. É importante. É importante. Eu já fui, já. Acho que eu já fui assim, há algum tempo atrás da minha vida. Hoje eu sempre, assim, falo, cara, mas pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que dê certo. Assim, essa consciência de poder estar errado é muito boa. Assim, é uma recomendação que eu dou para assim, para os ouvintes, assim, para absolutamente todas as pessoas. Você pensar na possibilidade de você estar errado, cara, é muito libertador, assim. Você fala, cara, talvez eu esteja errado. Muitas coisas você pode ter certeza, assim, que você tá certo, assim, principalmente se for algum ideal seu, né, uma coisa que você milita muito, e você fala, cara, assim, pra mim, a minha consciência tá limpa sobre, sabe? Mas muitas das coisas, assim, é muito bom a gente ter essa visão de, olha, talvez eu esteja errado. Coisa no mundo do tiro aí, de tiro com pistola, por exemplo, que eu militei pra cacete. Quando o cara chegou com o argumento correto, eu abro a mão e deixo cair no chão, foda-se, eu Uhum, solto a coisa. Porque o que falta, eu acho, em conversas que chegam em algum lugar, são argumentos inteligentes. uhum, Que não dá pro cara virar pra mim assim e falar assim, não, faz isso porque tá no livro do Jeff Cooper. Ou faz aquilo porque não sei quem que é das Forças Especiais falou. uhum, Isso, cara, isso aí causa terremoto, entendeu? Dentro do meu cérebro. Eu falo assim, não, não, todos os apontamentos de estupidez, eles vêm à tona nessa hora. Agora, quando o cara chega e fala assim, ó, vamos pensar assim, ó, né? Se a gente fizer desse jeito, a gente vai chegar nesse resultado para esse tipo de coisa aqui, ó. Do outro jeito, pode ser que seja melhor ou seja pior. uhum. Já testou? É. Vamos É, testar junto? mas a gente também entra em uma pequena contradição, por exemplo, eu pelo menos eu consigo ver contradição nisso. Da gente, por exemplo, falar pra alguém, falar, a gente vai chegar nesse resultado, não tente fazer de um outro jeito, de um outro resultado, porque tem pessoas que fazem esse tipo de coisa há 21 anos, e Credo. 21 anos isso dá certo. Esse é o sistema que dá certo. Se você tentar fazer desse sistema aqui, eu não sei se vai dar certo, pra ser sincero. Porque Eu esses também caras... eu não acho essa afirmação inteligente também, porque Ah, se a coisa dá certo há muito tempo, ele tem uma estrutura para falar porque ela dá certo. Ele não precisa pular pro tempo em que ela dá certo, entendeu? entendi. Porque por muito tempo, o que dava certo aí, por exemplo, né? Vai, sei lá, jiu-jitsu, vai. Tá. Por muito tempo, vamos falar assim, diga-se, as pessoas achavam que o jiu-jitsu ele era uma arte aí de braço, perna, quadril, e com o tempo foi passando, o cara colocou o quinto membro aí, a cabeça, para poder fazer um deslocamento mais solto, e as Uhum, coisas vão mudando. Você entende? entendi. Assim, mais ferramentas. Chegou no momento, assim, ó, o meu jiu-jitsu ele mudou quando eu percebi que eu podia usar minha cabeça como um terceiro braço. Entendi. Entendi isso que quis dizer. Entendeu? Só que Uhum. tem gente, 30 anos, tá no jiu-jitsu, que não entendeu isso ainda. O cara não entende que o quadril dele, mas ele acha, ele tem certeza, porque o mestre dele, que faz 30 anos que, sabe? Eu acho que as pessoas, elas confundem muito a prática que a pessoa tem, às vezes, de uma coisa com quanto aquela coisa é útil. Então, Talvez falou do sim. atirador americano, certo? O Desculpa? cara, vamos supor que ele escolheu, vou falar uma bobeira aqui, ó. Tem um aluno que ele, ao invés de indexar o carregador com o dedo indicador, sabe, para buscar, Sim. ele carrega o carregador ao contrário, né? Ou seja, com a culatra
na direção ali do apêndice, Já vi gente fazer isso. põe o polegar ali, e não o indicador. Já vi gente fazer isso. E ele coloca a porra do carregador dentro da arma, igual como eu. No mesmo tempo, tudo igual. Sim. Qual é melhor? Qual é a melhor das duas? Eu vou falar que é o indexado, com o indicador. De fato. Ele provavelmente vai falar que é com o polegar. E nesse caso, onde os dois atingem o objetivo, qual é melhor? Os dois. Você entende como é complicado? Uhum. Faz total sentido. Interessante. Então, Interessante. eu tava lá, era lá faixa azul, lá, achava que eu era foda. Um dia um graduado falou pra mim, cara, o que falta pra você é você começar a pensar que a sua cabeça, ela pode apoiar no tatame, ela pode te ajudar também. Você pode usar a sua cabeça como terceiro braço. Nossa, na minha cabeça, cara, aquilo lá, tipo, fez assim, ó. Mudou o jiu-jitsu. Mudou completamente meu jiu-jitsu. E eu achava que eu tava o quê? Nossa, no caldo do caldo. Nossa, manjo pra caralho disso aqui. E o cara me colocou simplesmente no meu lugar de merda que era. Jiu-jitsu é uma parada que vem me deixando muito humilde, assim. Me deixa. Porque eu sempre gostei de luta, né? Então, assim, eu consigo chegar quando eu vou fazer Gil, assim, eu chego muito copo vazio, sabe? Quando eu vou rolar com todo mundo, assim, cara, eu tô conseguindo. Eu lembro minha primeira aula de Gil, cara, tava, assim, gastei uma quantidade de energia absurda. Nossa, cara, que foi o maior desastre, assim. Pensa num desastre de aula. Acontece, porque o cara que chega lá, ele quer provar o valor dele, de algum jeito. Uhum, sim, faz sentido. Todo mundo olhando pra mim como se eu fosse um branca, mas vocês vão ver só uma coisa. Vão ver porra nenhuma, você vai apanhar. Aham, Isso é bom isso também. é bom. Sobretudo pro homem aí que tem um pouquinho mais de testosterona. E quando ele chega nesse tipo de provação de grupo aí, ele fala, não, beleza. Vocês podem até já dar judiação de mim, mas vocês vão sofrer, vocês vão comer o pão do capeta aqui. Mas é bom pessoas. Eu já testemunhei pessoas que têm, às vezes, uma vibe assim, mais. Como se fosse dizer? Assim, ela é muito. Esse padrão, assim, muita testosterona. Talvez o cara, puta, ele quer se provar e tal. E, cara, ele leva um susto, ele fala: opa, caralho, não vai dar. Então, É, mas, às vezes algumas vezes eu cheguei e falei, cara, tá de mas boa, acontece isso aí, né? Porque eu treino pouco, mas, mano, acontece, porque já aconteceu algumas vezes, assim, vou dar um exemplo, vai, que eu quero parecer idiota. Eu já rolei com um cara que, cara, ele era branca fudido, assim, branca assim como branca tudo mais. Só que, fala. assim, eu vou 1, 2 vezes por semana, porque, né, assim, eu não tenho muito tempo pra poder ir, mas toda semana eu tô lá e, cara, e, puta, presto atenção, assisto vídeo e tudo mais, eu gosto, né? Tenho o privilégio de conhecer pessoas que são bem nerds no assunto, assim, então tenho muita sorte, a galera que é nerdaço mesmo no assunto. Então, assim, eu dou uma nerdeada, né? Às vezes, então, quando eu cheguei lá e tal, e, enfim, consegui rolar muito bem contra o cara e tal, e ele acho que toma um susto e fala, opa, tipo, acho que não. Achei que seria mais de boa e assim, eu cheguei pro cara e falei, cara, não, é de boa, né? Isso acontece e tudo mais. Então você vê a frustração, né, na cara da pessoa. Você vê aquela frustração de tipo, opa, puta, Porque, né? né? Assim, ó, Tal. antes da gente se comunicar verbalmente, a gente já se comunicou com o outro, né? Então a gente já, às vezes, tem muito em lutas em geral, né? Tipo no boxe, talvez até tem um pouco mais, porque leva um pouco mais pra ter uma violência menos controlada, né? O boxe, na realidade. Então você faz uma leitura ali do seu oponente e para você tem um resultado já. Sim, É aquela frase lá do Mike Tyson, que todo mundo tem um plano até tomar um soco na boca. sim. Então, assim, você fala, nossa, que essa guarda merda, tá ligado? Assim, Aham. que essa guarda merda, esse cara já era. Aí você dá você vai medir a distância no cara ali, o cara entra e dá no seu queixo. Você fala, meu Sim. Deus, o que está acontecendo? O Eu que quero. eu fiz, né? Que eu não sei onde eu tô. Eu tô curioso pra ver na competição, né? Acho que ano que vem eu pretendo competir. Porque mais meu professor anda cobrando, porque lá, a academia que eu tô era uma academia que a galera vai bastante de competição, né? E eu Certo. acho que eu sou, acho que o único, talvez um dos únicos faixa branca que não foram numa competição. Porque eu não, sabe, eu não tenho tanta, eu não tenho essa vontade, assim.
Mas outras pessoas acabaram me convencendo e tudo mais e tal. Eu falei, ok, eu vou lá. Mas eu quero ver Só como vai ser o desempenho, assim, nesse sentido. tenho esse ímpeto de competir. Eu gosto Cara, de ser melhor do que o meu negócio é comigo, você entendeu? eu tinha, quando eu, sei lá, fazia natação, tinha, 16, 15 anos. Eu acho que quanto mais eu fui crescendo, mais eu tô ficando meio tipo, ai, tá bom, sabe? Eu, particularmente, eu gosto de pensar que eu sou particularmente o cara que, cara, guarda a medalha na gaveta, entendeu? Então, sabe, né, assim, nada contra quem deixa pendurada, saca? Mas, assim, eu sou, ok, né, é legal, entendeu? Talvez eu guarde em cima da mesa ali e fica ali, talvez eu não guarde na gaveta. É. Mas, sabe, eu não tenho essa. Em relação a Mas. isso é que eu também vejo, eu não gosto, mas quem faça, que faça, né? Mas, como eu disse, mas assim, há muito tempo eu não faço esse tipo de competição esportiva na minha vida, né? Há muitos anos, há mais de 10 anos. Então eu queria ver como é que vai ser, como é que eu vou me sentir e tudo mais. Por isso que ano que vem, provavelmente, eu Incursion talvez vai patrocinar alguns atletas, né? Ah, legal. É legal, cara. Eu achei isso uma oportunidade legal também. Tanto pro Incursion em si, né? Em termos de jabá, né? Faz também, né, cara? Você às vezes adicionar nos seus vídeos, nas edits que você faz aí, eu acho bacana. É legal, cara. Puta, eu tenho uns seguidores que a gente. Eu pretendo ano que vem, inclusive, seguidores aí de jiu-jitsu, do jiu-jitsu, fazer tipo um rola, assim, sabe? De uma galera. Pô, tem um. Porra, cara, Puta, eu acho irado. Você sabe que eu tô é, atualmente aí, eu tô há quase há 10 anos longe do jiu-jitsu, cara. caralho, cara. De treinos assim, ó, que eu ia a cada 2 meses, a cada 3, depois foi ficando mais e mais e É, mais. Se for contar, aí faz uns 8 anos que eu não treino Gil, se for ver. caramba, cara. É que também é uma coisa que não sai mais de você, né, meu? E é foda, cara. Eu vou te falar que tem de semanas que eu falo, cara, difícil esse negócio de jiu-jitsu, hein, meu? Na moral, puta, tem dia que eu falo, caralho. Às vezes eu tô no carro, tô indo pra academia, eu falo, cara, é foda, cara. É foda. Assim, eu não sei como é que é o trem de outras academias, preciso falar com outros meninos, né? Mas assim, eu não sei, mas a minha, cara, cara, é chato, cara. Assim, você tá lá, você fala, porra, mano. Eu vou falar pra você que ontem, cara, eu tive um dos treinos mais fodas, cara. Porra, tô sentindo meu corpo inteiro e, meu, você fala, caramba, cara. E você esse senso de orgulho, às vezes o professor fala, aí vai rolar, assim, tem alguns dias que é mais focado em treino de competição, né? Então rola ali toda hora, então você não pode. Aí ele olha pra você, e aí, vai rolar ou você vai ficar, sabe, você fica, ele não fala dessa forma, ele fala, vai rolar, vai descansar e tal, você fala, cara, vamos rolar e tal, aí você fala, aí você volta pra casa e fala, caralho, fiz todos os rolas, cara, fiz todos os rolas, meu, sabe, esse Eu, senso de orgulho, assim, é uma parada que há muito tempo eu não tinha, sabe, essa vibe, assim. eu acabei me afastando um pouco do jiu-jitsu, uma porque quase arrancaram meu joelho lá e quebraram meu punho, né, cara? Isso é um medo que eu tenho grande. É por isso que eu escolhi a dedo a minha academia. Eu escolhi a dedo minha academia de jiu-jitsu, você não tem Pelo amor noção. de Deus, cara, nossa, os caras são tudo gente boa lá. Uhum. E você me viu nos treinos lá, né? Às vezes eu dou uma forgadinha, mas é na amizade, a gente dá uma É, folga na amizade. sim, E às vezes, por muitas vezes, o graduado ele fica puto, né? E o jeito sim. de contar ali, às vezes ele até perde a noção da mão. Mas eu acabei me afastando um pouco dos treinos porque eu comecei a ficar de saco cheio de passar posição, de fazer a ginastiquinha ali do começo, sabe? Sim, sim. Acho que É, porque é chato, velho. Assim, mano, se você tem. você Assim. vai entender o Oi? jiu-jitsu. Chega uma hora que você entende o jiu-jitsu. Não sei. Bom, eu não entendi ainda. Tô na vibe de aprendizado. Mas a Então, galera. ficar lá falando assim, olha, quando o cara pegar aqui na sua manga, você vai fazer. Isso não faz mais sentido nenhum depois de um tempo. Você sabe que é uma das lutas que mais tem faixa preta parada, né? Ah, lógico, né? Porque você imagina o ego do cara que tá de preto parado. Não, eu não acho que seja ego, mas eu Ah, acho que seja o que você falou agora. E tipo, puta, mano, já sei o negócio, né? Puta, entendeu? Eu não quero mais fazer, entendeu? E bastante. como que eu comecei que meu jiu-jitsu começou a crescer de novo? Pô, vou lutar com um cara que eu não conheço o jogo. E o cara apresenta ali uma posição nova, um negócio diferente. Falo, irmão, pelo amor de Deus, que coisa da hora, velho. Você pode fazer Aham, mais umas 2, 3 vezes isso daí, só pra eu ver como é que você faz e quais as possibilidades eu poderia uhum, usar pra poder sair disso. Quando o entendi. cara é firmeza, o cara fica ali depois do treino, entendeu? Você pega ali os caras que te finalizaram, ou que fizeram uma raspagem da hora. Você fala, mano, você não pode fazer de novo a raspagem pra eu poder me ligar em como que é o movimento?
Uhum. E aí, cara, nossa, aí começou a crescer de novo o meu Gil. Porque aquela coisa de, vem aqui, vamos passar a posição. Aí dá nome pra posição. Aí você vai lá, você fala, pô, mas vai cair nisso aqui quando, meu? Só se o cara estiver morto, entendeu? Se tiver no É, campo morto muito louco, que ele vai deixar isso aí acontecer. eu acho que jiu-jitsu é basicamente isso, assim. Eu tenho essa vibe de tipo, Caralho. cara, legal. E como eu te falei, não sei se você sabe, eu era assim, não gostava, cara, não gostava de jiu-jitsu. As pessoas, os próprios pessoas que praticavam jiu-jitsu me afastavam de jiu-jitsu, pra ser sincero. E um dia eu falei, cara, Que assim, merda, hein? sim, sabe, perfil, tal, ego, assim, sempre meio que me afastou do jiu-jitsu, assim. É meio que porque as pessoas têm tendência a criar igrejas, né, em algumas coisas. Sim, CrossFit, nossa. E no jiu-jitsu tem aqueles negócios de jiu-jitsu. fonte ainda, que você não pode ir pra outra academia. Essas Movimento igrejas, lá. assim, cara, eu tô totalmente off disso. Então, assim, isso aí acaba me afastando. E a galera só quer treinar, né? Tipo, É, exatamente. só E queria aí, treinar, não queria participar é, da eu, igreja da coisa aí. sim, cara. Tipo, amanhã eu vou trocar meu nome pra Incursion BJJ, entendeu? É, O que é ok, quem faz, entendeu? É ok. Mas eu digo no sentido, por exemplo, da ó, galera ó, agora assim, ó, construir essa igreja. não seria da hora você ter um lugar pra treinar jiu-jitsu, onde a galera de diversas tribos se encontram pelo jiu-jitsu e não pelo nome da academia que o cara treina? Sim, seria A galera perfeito. paga, o cara paga uma mensalidade pra poder usar um tatame. Ele chega lá, tem, sei lá, tem 20 caras ali. Você fala, ó, fazer um rola aí de boa, não tem professor, não tem ninguém. Essa galera só fazendo um rola solto ali, aprendendo. O problema é que a Então, galera não tem isso. eu vou ver Nego, se é possível fazer isso. Eu não manjo ainda das regras não escritas. Mas eu tenho vários faixa preta, vários amigos faixa preta, graças a Deus. Assim, muita gente, eu conheço, tive o privilégio, né, de conhecer bastante gente esse ano, aliás, que vive jiu-jitsu de verdade, pra ver se dá pra fazer esse rola aí legal. Além dos range days, né, que a gente vem fazendo, fazer mais agora esse rola conjunto, assim, né, do Encourage e tudo mais, juntar uma galera, falar, vamos fazer eu um acho treino e tudo mais. caralho, cara. Foda, né? Desde que a consciência da galera que tá lá seja de equipe, né? E não Sim, de de, adversário, porque isso de estraga tudo. crescimento. Não seria um treino de crescimento ali, né, meu? Um treino, é um treino, é um treino. Vê, cara, o que estraga, né, esses encontros de treinamento é que a galera ela quer hierarquizar a coisa. O nego já quer fazer logo o que ele é bom de fazer para que as pessoas falam, não, não, o cara ali tá acima, aquele depois vem aquele, depois aquele outro ali, depois o resto. Aí Sim, você vai. por sorte eu tenho pessoas extremamente sólidas pra puxar esse treino, cara. Puta, conheço uma galera absurda, assim, em termos de jogo. Gente, assim, cara, o Klaus, que é, inclusive, A gente, assim, depois que eu tinha parado de treinar, eu fui muito em treino assim, ó, vai ter treinão na garagem de não sei quem. cara, E aí eu acabava indo lá, porra, legal pra cacete. Você não tem cara, uma o responsabilidade dos exercícios e etc. Ali, né, Antero? É só jiu-jitsu mesmo, é só posição e luta. É legal pra cacete, cara. Klaus, que é um dos instrutores lá do Marcelo, inclusive, ele lá de Santa Catarina, cara, ele é um dos caras OG de jiu-jitsu, cara. Legal. OG mesmo, OG total. Posicionamento OG, bem. Tem bastante coisa de judô e tal. Cara, adoro ele. E ele é velho, ele não tem Instagram. Já falei pra ele fazer Instagram umas 1000 vezes. Mas ele, cara, é um cara excelente, um cara que já poderia muito bem fechar pra esse rolê de Gil aí. É legal, cara. É legal, é saúde, né? Essa é coisa de jovem. Saúde. Então, isso Cara, é legal. e além de ser saudável, é um intercâmbio de informação fodido, porque a maioria das escolas de jiu-jitsu elas são fechadas no próprio mundo delas. Sim. E você acaba sem ter acesso aí à visão de outras escolas. Aham. Cara, fa- se algum ouvinte aí curtir a ideia e tudo mais, entre em contato, a gente já faz um group. Aí a gente vai agitando isso aí pro ano que vem, 2023. E eu sou parceiro, cara, pode pôr meu nome aí. Você já está. 100%. E o ring? É, cara, a gente tá com quase 2 horas já, a gente falou bastante. Você tem alguma coisa mais pra falar? Quer mandar um abraço pra alguém? Hum, Não, né? Eu não sei porque eu pergunto isso. Nunca ninguém tem ninguém na mente. não, não é nem isso, né? Porque
Você fala assim, vai, você quer mandar um abraço pra alguém, você fala, se eu falar qualquer nome aqui, eu vou deixar em débito outro alguém, né? Horrível, né? É por isso que às vezes eu não nomeio algumas páginas no início do podcast, porque eu acho injusto esquecer, porque tanta gente apoia esse podcast e compartilha. Você vai. Pô, que nem hoje aí me marcaram lá num negócio de falar que é o instrutor do ano lá de uma região, tal. Aham. Bota na gente. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, cara. Eu não. Cara, Sei lá, com 1.000 instrutores a cada 90 dias eu bato papo com uns 1.000 caras diferentes aqui. Como é que eu vou falar que você é bom e o outro não? Sendo que eu nunca nem tive aula nem com você nem com o outro. é difícil. Pô, me tira dessa, né? Que nem o Igor lá, enfia um abacaxi no meu cu, mas não me põe nessa, não. 2023 eu quero muito focar mais nessa recepção melhor. Eu falho muito nisso. Às vezes pessoas que, assim, mandaram mensagem, puta, falando que, cara, não sei o que, o podcast mudou minha vida, não sei o que, cara. O cara mandou, tipo, em outubro. O que eu vou responder pro cara, sabe? Então, assim, Nem nossa, pode. eu preciso melhorar isso, cara. Você sabe que eu deixo um esquema de aviso aqui no Instagram? Outro dia o cara falou assim, mano, não é possível. Você tem algum robô que responde? Porque alguma resposta eu sempre mando, cara. Se o cara manda um emoji lá pra poder reagir a um stories, eu mando um emoji de volta. Se o cara perde um tempo escrevendo alguma coisa, Uhum, eu também escrevo uma coisa de volta pro cara, pra poder criar, pro cara entender que assim, ó, eu não tenho a página porque eu vendo um curso, uhum, entendeu? Eu tenho a página para poder ser um elemento da comunidade. sim. Você viu que eu tenho dificuldade, né? Deixa eu te falar, eu te mostrei o quanto que, cara, tem uma dificuldade absurda mesmo, porque é muita mensagem. Por mais que seja uma página que dê essa impressão de ser relativamente pequena e tudo mais, cara, é muita mensagem mesmo. E às Eu vezes, essa semana eu te falei, né? Fiquei totalmente off. parecidos ali de seguidores e tal. E Sim, eu cara. acredito que até a gente um dia tem que bater um papo para fazer gestão de mensagens. Quero tá muito falando, cara. Se o cara tá querendo ter uma conversa cabeça, você pode ter, é minoria também que quer isso daí. Aham. Às vezes, eu não sei, às vezes, porque, tipo, é um amigo, uma coisa, às vezes é muito difícil você ter uma conversa, que é muita coisa, né? Você tem mais seguidores mais próximos, parece que aí você consegue uma conversa, mas às vezes é complicado. Então, é, inclusive, cara, bastante envio atrasados, tem cara falando, sabe como é correio, todo mundo atrasa, tudo, nunca chega as coisas atrasadas pra chegar. Cara, tô com medo absurdo de abrir o e-mail do Incursion, porque eu sei que vai ter um monte de e-mail de coisa atrasada. Então, essa semana, o que eu fiz? Eu falei, cara, não vou postar nada no Incursion. E, Rafael, é característica da sua patologia, né? É, cara. Óbvio. Você, por imaginar que você não vai ter controle sobre um problema, você evita. Exatamente. É por isso que eu fiquei off do Incursion essa semana. Eu falei, cara, não vou nem. Cara, não vou postar nada, vou ficar quieto que eu preciso me concentrar em enviar essas coisas, cara. E eu tô, cara, semana toda, desde segunda-feira. Cheguei de Mirassol, de madrugada do domingo. Cara, segunda-feira de manhã eu tava nessa briga desses envios, cara, que é envio pra caralho. E, cara, correios e pagar conta e. Foda. Não é fácil. Esse negócio de. Quando eu abro ali um PV, um negócio assim que tem uma galera, assim, sei lá, tem 40 respostas pra dar, certo? Cara, eu faço em 5 minutos. Quem mandou emoji, eu devolvo emoji. Quem deu risada, eu dou risada junto. Quem fez uma pergunta, eu respondo de maneira sucinta. E assim eu vou indo. Um atrás do outro. Quando eu vejo, já foi. Acabou. Preciso Tá fazer isso. resolvido. Não tem por que puxar um assunto longo da onde a pessoa também não puxou um assunto longo, entendeu? Muito boa analogia, meu amigo. Isso ajuda bem e você tira da frente o negócio. Você não fica com Tira da frente. uma coisa a Fica. mais pra você pensar durante o dia. Porque aí você vai pensar o quê? O e-mail que você não tá abrindo porque você tá com medo dos problemas. Você também coloca nessa conta a resposta que você não deu pro cara desde outubro. Aí você vai colocando, você vai ficando cada vez mais longe do que você precisa fazer. Você está certo. Vou avaliar meus princípios aí como gestor do Incursion. E é da hora, porque eu percebo que a galera curte muito jogar. A galera me pergunta muito sobre isso.
você. Fala, pô, qual que é a relação que tem com os caras? Os caras são, o que os caras são? Uma camiseta da hora, comprei aqui, vi você usando um drill, aí achei da hora, peguei a camiseta também. Que Porra. legal, né, velho? Eu fico muito feliz. E É às a minha. vezes eu tô no clube lá com uma camiseta sua, e aí o cara ele fala assim, pô, mas que é esse guarda-chuva com raio aí? que mais tem, né? Ai, cara, eu preciso. Olha, o que você pode fazer é começar a seguir os caras, tá? São esses caras aqui, ó, segue eles. Não sei se você tem essa dislexia, eu tenho essa também. Eu não me chamo de singular, né? Eu não falo eu falo a gente. É uma boa. Nós da Ferrolho Primitivo, eu não falo eu da Ferrolho Primitivo. Não sei se você vai pôr no podcast aí, você acha que Vou tem pôr. entre a gente agora. Mas eu não costumo falar do eu falo sempre nós, como se fosse. Sim. E incluo a pessoa também como parte, entendeu? Assim, de certa forma, eu tenho a frente, né, da página, mas as pessoas que estão ao meu redor fazem o encourage. Então, existe uma frase que eu tento sempre lembrar, que é o grupo à frente do indivíduo. Sim. Então, assim, quero levar isso em conta, entendeu? Por isso que às vezes as pessoas até se perguntam por que não se identificar, não sei o que e tudo mais. Tem vários outros motivos, mas o principal motivo é isso, sabe? Do grupo à frente do indivíduo. Você vê Eu que acho isso é legal, né? importante. Naquele filme lá do Russell Crowe, que ele faz Uma Mente Brilhante, eu acho, é o nome. Quando eles estão no bar e eles estão pra resolver Você tá com tempo aí pra escutar só mais essa? Tô. Então eles estão resolvendo um dilema lá, né? Que tem uma menina que é a mais bonita do grupo, e ela tá com mais 4 amigas, e eles estão em 5, né? Elas em 5 e eles em 5. E eles começam a discutir, todos eles são matemáticos, e eles começam a discutir o que seria o melhor a se fazer, né? Se seria um cara chega logo já na mais gostosa e foda-se, e assim, o cara chegando na mais gostosa já elimina o risco dela falar não pra alguém. Aí se o cara tomar o toco, ninguém vai. Ou se a galera chegando nas outras, nas amigas, né? E aí ficando com as amigas e a que seria mais bonita se sentindo mal, que ia querer ir embora e todo mundo ia embora. Então eles não conseguiam chegar num resultado onde a ação deles seria boa para eles como grupo, para eles como indivíduos e para elas. Então, qual seria a melhor atitude para todo mundo? Até que o ator principal lá no caso aí, que é o cara que o Russell Crowe interpreta, ele falou assim, ó, a melhor ação seria a inação, a gente não ir lá. Porque só não indo até as meninas, a gente ia gerar uma situação que é boa pro grupo, boa pro indivíduo e boa para elas. Caralho. Ninguém ia se prejudicar em nada. Você entende? Interessante, hein? Então você vê, né? Você falou para mim assim, muitas da Incursion aqui, às vezes é feito pelo próprio grupo que gosta da Incursion. Completo sentido, né? Você vê, a matemática brilhou novamente. Sim. O grupo, as ações do grupo estão acima das ações do indivíduo. Cara, eu vou fazer uma camiseta disso aí, gente. Fevereiro, nova camiseta do Incursion. The Group Before the Individual. Kevin Russo, vai. Não sei. Eu ia falar merda. Escreve em russo pra sair do padrão. Puta, aí vai ficar bem comunista, hein, velho. Vai ficar. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu não entendi esse trocadilho. Agora que eu peguei. Tá muito tarde. Obrigado mais uma vez por essa sessão aqui sobre filosofar sobre as coisas da vida e do nosso meio e de toda a nossa existência. E também, né, poder falar um pouco de bosta sem ter vergonha do que tá falando, porque tá falando com o brother, né? Exatamente, cara. Esse é o principal motivo desse podcast. E as pessoas. O ouvinte ele tem que entender o quê? Que a gente tá batendo um papo aqui e não tá cagando regra, né? A gente tá batendo um papo de, tipo, ó, você tá escutando um papo de bar. Sim. Eu gosto de pensar eu gosto de pensar que a maioria dos ouvintes são OGs, são old school gangsters. Eles já sabem qual é o do podcast. Mas às vezes é bom deixar claro. Feridinho, né? Tipo. Aham.
É sempre bom esclarecer as coisas. Pelo amor de Deus, meu. Obrigado mais uma vez, viu? Valeu, Rafa. Obrigado você. Tamo junto. E a galera, os ouvintes, muito obrigado e até a próxima.